Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Joadcast. Hoje tô aqui com nosso amigo César da Hora. Meu nome é André. Estamos aqui para mais um episódio, né, César? Seja bem-vindo, valeu por estar comigo. Fala um oi pra galera aí. E aí, galera, tudo bem? Paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um Joadcast. Paz do Senhor. A paz do Senhor, é crente, né? Raiz, pentecostal, assembleando raiz. Isso aí, maravilha. Paz e graça. Antes de apresentar nosso convidado de honra aí do dia, vamos fazer o nosso merchan. Quer fazer o merchan, César? Começa aí, se você esquecer de alguma coisa, eu te lembro. Você me lembra? Eu não sou muito bom para isso, mas você que está nos acompanhando, ativa o sininho agora, nesse momento, ativa o sininho no YouTube, no nosso canal, joad.oficial no YouTube, no Instagram, joad.oficial, no Facebook, joad.oficial e no Spotify, Joadcast. É isso, André? Eu acertei? Joadcast, você acha o podcast? Se você procurar por Joad, vai ter nosso Tem as playlists perfil nossos com as hinos, nossas né? playlists. Isso. Como é que é o que o Medeiros fala? Dias difíceis, né? Para os dias difíceis. Pros pra dias você limpar a casa. Pra você lavar a louça, pra você Quando você vai limpar a casa, tem que ser aquela música mais animada. Pra você ir assim, viajar, pra você trabalhar. Tudo, se né? tá estressado, ouça lá a playlist. Então confere lá, né? Tem pra Tem pra todos os gostos, todos os momentos. Exatamente. Ele esqueceu de alguma coisa? Facebook, você falou? Facebook, YouTube. falei, joad.oficial, YouTube, eu falei, inclusive, pra você que está aí, ativar o sininho, joad.oficial. Então, maravilha. E no Instagram também, joad.oficial. Acho que você falou tudo. Eu falei tudo, hoje umas 3, 4 vezes. Se o pessoal não gravar... Maravilha. Hoje a gente vai tratar sobre um tema que é o jovem, você que está ouvindo, porque se você tem até 100 anos, você é jovem, e a igreja, certo? E quem é o nosso convidado de honra hoje, que veio de tão distante? Tão distante. Apresente nossa convidada. Nossa convidada. Está conosco a digníssima Geisa Passos. Fala de novo. Geisa Passos. Agora sim, muito ânimo, Geisa. Seja bem-vinda, vamos É que eu tô com medo de sair gritado, esse microfone aqui é... E aí, Geisa, seja bem-vinda, desde já a gente agradece pela sua participação. E aí vamos pedir para ela se apresentar, né, pra galera. Exatamente, se apresentar. Então, eu não conheço muito bem a Geisa, né? Dá um oi aí pro pessoal. Conhece muito bem. E quem mais? Fala o que ela faz da vida. É um resumo, né? O do currículo dela. O que ela faz da vida, se ela trabalha, se ela estuda, se ela trabalha na igreja, o que ela faz. Esse é seu De momento. Qual igreja ela é também? De qual igreja ela é? Verdade? É, isso aí. Beleza, eu agradeço. Tô um pouco nervosa ainda, mas a gente vai de boa. Né, conversando aqui. Mas eu agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui com vocês, bater um papo, que eu falo que eu gosto de bater papo, né, sobre vários assuntos. Mas como vocês falaram, meu nome é Geisa, tenho 29 anos, eu trabalho, sim, eu trabalho. Bom, que bom. Tá bem? Começou bem, tá bem. Eu sou formada em engenharia ambiental, hoje eu trabalho na área de gestão da qualidade. E eu trabalho na igreja também, ajudo, né, na verdade. Não sou líder dos adolescentes, mas eu ajudo ali o departamento de adolescentes, na parte de comunicação da juventude também. E é da igreja de Itatiba, então Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga e Itatiba. Acho que o resumão seria isso, né? Mas sempre tô na igreja, sempre envolvido com os trabalhos. E você também faz parte da CAD, né? Nossa, é muito importante. É. E lá eu ajudo, porque a igreja é local, né? Daí sim, eu ajudo lá em Itatiba, mas aí esse ano tive essa oportunidade de começar a trabalhar com o pessoal da CAD, então tô aí me envolvendo aos poucos, mas a gente tá fazendo um trabalho bem legal. Bacana. Bacana. E a Geisa André, ela cuida da parte de capacitação de líderes lá. Capacitação de líderes, isso que eu queria perguntar. Exatamente. O que é, na prática, capacitação de líderes? Agora você me explica. Agora eu quero saber, esse cargo é muito chique. Não, eu sou chique. Não, porque líder é líder, né? Aí imagina a pessoa que vai capacitar esse líder, né? Então, agora eu quero saber, o que é isso, na prática? Na verdade, né, o nosso líder, o presbítero Pedro Maza, ele montou toda uma equipe, então tem várias frentes, uma dessas frentes é a capacitação da liderança,
Então, estamos lá, o César também faz parte, então a gente está Eu sou conversando... estagiário de lá. Nem vem. A gente está conversando para Ai, alinhar... como é humilde. Demais. Para a gente definir o que nós precisamos passar para os nossos líderes, né? Então, a ideia é que, como um corpo só, como a igreja, e focado um pouco mais no Ministério do Ipiranga, a gente tenha uma forma de lidar com todos os nossos adolescentes, sabe? De todos os campos. Então, a ideia é que a gente converse com eles e mostre para eles como que seria a forma mais correta, talvez, de conversar com os nossos adolescentes, chamar eles mais para próximo, entender o que é realmente o evangelho. Então, acho que falta um pouco disso. Às vezes, tem igrejas que trabalham com adolescentes com uma faixa etária, sei lá, dos 10 aos 18, outras que trabalham só dos 15 aos 16. A forma de falar muda muito. Então, a ideia é que a gente amadureça essa frente para que a gente possa passar meio que ter algo mais sólido, sabe? Tipo, e ter um padrão, ter todo mundo no mesmo objetivo, mesmo propósito. Senão, às vezes, a gente só se reúne, faz o congresso, mas não tem aquele acompanhamento com os adolescentes. E é uma coisa que essa frente vai puxar, o acompanhamento diário, vamos dizer assim, não anual, né? Com os nossos adolescentes. A ideia é essa. É mais voltado, então, pra, tipo, seria como um discipulado dos adolescentes mesmo. Tudo. Não é tipo, não, você tem que estruturar seu trabalho de tal forma. Não, é mais assim, incentivar, orientar como que você conversa. Talvez trazer também essa cultura do discipulado, né? Que é algo tão importante. Talvez a gente discuta um pouco mais pra frente sobre isso. Mas a ideia é essa mesmo. Tá, e nosso campo é muito grande. Como que vocês fazem isso na prática? É online? É visitando as igrejas? Como que vocês... É o dia a dia? A gente está estruturando tudo isso. A ideia é que a gente tenha vários momentos. Alguns vão ser online, justamente por ser vários campos. Mas a nossa ideia é que a gente também vá até os campos. Tá? Talvez fazer um dia da CAD ali, chamar a primeira liderança, depois ter um contato também com os adolescentes. E a ideia é que a gente dê o start desse trabalho em específico de ir até os campos o ano que vem, certo? Se você quiser Maravilha, complemente, César. Ele também tá super ela disse bem, né? A gente, junto com o Pedro, o Diego e o Thiago, a gente quer passar, porque assim, o nosso ministério, por exemplo, André, ele tem uma visão ministerial para o pastor, um exemplo, o obreiro, né? Que é o pastor... Nosso pastor-presidente, o pastor Alcides Fávaro, e a diretoria tem uma visão. A COJAD tem uma visão de liderança para os jovens. E os adolescentes precisam ter essa visão também, né? Porque senão, cada um lidera de um jeito e, assim, às vezes tem uma liderança que tem uma visão que consegue trabalhar bem, tem outra que não. Então, uma ajudando a outra. Então, a gente enxergou essa necessidade, né? E sentando, a gente desenhou algumas ações. Então, tem esse... Dia da CAD que a Geisa comentou, tem um material que a gente vai estar disponibilizando, um material, eu não gosto da palavra teológico, mas um material de apoio, talvez, ou de auxílio para o líder. Um direcionamento. O direcionamento, um estudo para os líderes, que aí é um estudo online e um estudo escrito também, para que eles tenham esse acesso e que eles tenham essa oportunidade de crescer também, ainda enquanto líderes de adolescentes, né? Porque um líder de adolescente pode ser um pastor amanhã, né? E de liderança até o pastorado ele vai aprender muitas coisas, mas desde da liderança dos adolescentes a gente já quer dar esse suporte, esse apoio para que ele cresça e que os frutos eles acabam ocorrendo nos adolescentes em si, né? Porque uma liderança boa é um sinal bom, assim, a consequência é boa para os liderados. Então é isso. E então vocês apoiam tanto na questão teológica como na questão do como, né? Porque às vezes é muito difícil no adolescente. Nem todo adolescente é expansivo, assim, vai sair falando e tal. Então... É que às vezes a liderança quer liderar adolescente como se fosse adulto, e não é bem assim, né? Então tem que ter essa... Você tem que meio que entrar no mundo deles. Exatamente. E aí a Geisa trabalha bem com os adolescentes, o Pedro trabalha com os adolescentes, eles têm essa visão, né? Coisa que eu venho aprendendo bastante com eles, porque eu nunca liderei adolescente, para falar a verdade. Então é interessante ter essa... É algo muito claro, mas que às vezes no dia a dia, a gente trabalhando, a gente não enxerga isso na aplicação geral, né? No nosso relacionamento com os adolescentes. Então
Eu acho legal esse trabalho porque o adolescente de hoje, ele é o jovem que vai estar amanhã trabalhando. Isso, exatamente. E eu não sei, mas eu acho que não é algo que a gente vê com muita frequência. Um jovem que, assim, é fácil se abrir com os seus líderes, às vezes com os próprios pais existe um bloqueio. Então, assim, você trabalhar isso desde a adolescência, eu acho que você começa já a preparar esse cara para ter um outro tipo de acompanhamento, Isso. de repente, pro resto da vida dele, né? E aí esse cara vai se desenvolver, esse adolescente vai se desenvolver, essa adolescente também. Isso. E aí você já mudou a forma dele entender, se relacionar, enxergar as coisas, né? E tanto é urgente e é necessário isso no nosso, pelo menos no nosso contexto, porque a CAD é nova, né? Por exemplo, a Cojade tem o que? Acho que 20 anos, 15, 20, 30 anos. A nova Cojade tem menos. A nova Cojade tem menos, mas, por exemplo, uma CAD nunca teve. Então, a Sim. CAD tem o quê? De 2 para 3 anos. Uhum. Então, é um trabalho, você vê que ele é novo, mas seria melhor se tivesse já há muitos anos. Se, por exemplo, na minha época tivesse, Sim. um exemplo. Então, é algo que a gente está trazendo para os nossos adolescentes. E é um trabalho também de formiguinha, né? Igual você falou, de poder ter essa conexão com os adolescentes. O fato de ter essa capacitação da liderança é justamente porque muitos líderes, igual o César falou, não têm essa visão de que é um adolescente. Eles estão numa fase de transição, eles estão aprendendo, eles estão construindo o que é certo e errado na cabeça deles. E aquilo vai para a vida deles. Então, a importância de ter, principalmente a gente ali próximo dos líderes, mostrando que eles têm que ser amigo, e não vir com tanta, sabe? Às vezes vem com muito peso em cima Ai, do que medo do do meu líder. Eu preciso ser assim na Meu frente líder é de muito alguém. bravo. Eu tenho medo do Exato. Pedro, mano. O Pedro Pois é muito é. bravo, velho. Você é louco. Nervoso. Não, mentira. Não sei Pedro quem é tá gente boa, assistindo. Mas você não. sabe Pedro é que muito na- Pode gente falar boa. com o Pedro, Mas de você, boa, sabe, viu? mas você sabe que o pessoal usou o Pedro assim, mas, por exemplo, na CAD, às vezes eu acho que ele é até calmo demais. Em algumas coisas que eu pego. Eu falei pra ele, até antes da gente começar o episódio, eu comentei com ele, falei, na CAD você é mesmo assim, com algumas coisas. Já falei pra ele, sabe disso. Bom, Ele tá pelas- chorando até, tá pelas chorando vezes- ali, ó, nos bastidores nosso livro. Pelas vezes que eu conversei, Foi acho que foi domesticado. super de boa também. Ainda mais que eu sou bem crítica e ele escuta as minhas Acho críticas. que é isso. Acho que você, Ele ainda não me expulsou acho que da você equipe. começa a bater nele assim, Gente, ó. ele tá vermelho, tá de chorar. Aí ele é ali, ó. nocauteado, não consegue falar. Tá bom, gente. Tá bom. É bem isso, Tudo ele certo. faz isso. Tá bom. Mas isso que é bom, né? Você ter essa proximidade que a gente tem em nossos líderes, isso que a gente quer no geral, né? Que o adolescente tem essa liberdade, que o líder ele ri, que o líder brinca, que o líder também dá bronca, se for preciso, mas ele tá ali junto, né? Então, isso Isso é é uma interessante. parceria, né? Acho que mudar isso já Exatamente. é líder, tem que... Claro, temos que respeitar, mas eu também posso ser amigo do meu líder. Exatamente. Ter essa parceria. Maravilha. Então vamos É isso entrar. aí, vamos entrar na pauta, no assunto pauta. de hoje. E Exatamente. tudo isso foi para justificar o assunto, não é? Não é à toa. Pois é. A gente Essa introdução. traz um convidado que tem aí Bagagem, né? Tem uma certa experiências com o experiência, tema. pode nos aconselhar aí. Cresceu aí na Vai. igreja. Então vamos lá. Primeiro de tudo, Geis, a gente quer saber como que você enxerga o contexto atual da igreja e a relação com os jovens. Porque assim, a gente tem igrejas de vários, para todo tipo de gosto, né? É. E a juventude, e aí você também tem vários perfis. Então você tem o jovem, que acho que como nós três aqui crescemos na igreja Sim, e tal. sim. Então a gente já vem meio que dentro desse contexto. Mas e a galera de fora? Tipo, como que tá o contexto? Como que você sente que tá a visão? Não sei, da época que você era de faculdade e tal. Como que é a visão da galera? Como que a galera enxerga a igreja? Porque, por exemplo... Como se relaciona? Né? Por exemplo, né, quando eu comecei a faculdade, eu não tinha... Pelo menos eu não me lembro, André, isso há uns 6, 7 anos, eu não me lembro de ter tantas igrejas como tem hoje e com tantas novidades ou inovações, né? Então, e essas mudanças, tanto comportamentais quanto metodológicas, né? Eu vejo que causa até uma estranheza para o pessoal cristão, eles têm uma confusão, né, nessa relação,
e da visão deles para a igreja e da visão de quem não é cristão também, né? Dentro de todo esse contexto, né? Como será que as pessoas, não sei, dentro daquilo que você trabalha e enxerga, como que a pessoa enxerga a igreja hoje, né? Como eu disse, eu há uns 10 anos eu via a igreja mais, um exemplo, por exemplo, eu acho que a gente vai abordar um pouco mais para frente, mas seria impossível uma igreja ter um baile funk, por exemplo, uma balada, né, da igreja. Então você vê que em algumas igrejas isso é normal, né? Não é novidade isso aí, ter balada, essas coisas assim. Então, dentro desse contexto, né, como que as pessoas, dentro daquilo que você tem visto, as que são cristãs enxergam a igreja e as que não são cristãs? Eu acho que, igual vocês falaram, nesses últimos 10 anos muitas coisas mudaram. E a gente está vivendo uma época que nunca houve antes. Tanta tecnologia, jovens principalmente sendo bombardeados 24 horas com um monte de informação, com uma série do que é de ideias, do que é verdade, do que não é, do que pode, do que não pode. E isso também reflete nas igrejas. Então, acho que um exemplo legal é que antes a igreja era como se fosse uma bolha. Então, a gente vivia dentro de uma bolha e hoje essa bolha estourou. Porque tudo tá dentro da igreja, tá fora. Você é cristão, você trabalha com pessoas que não são, sempre foi, mas é um pouco mais, sei lá, é muito mais aberto hoje, até pra gente ter acesso a coisas que antes não tínhamos, né, como cristãos. E hoje, como eu vejo, a igreja, ela mudou muito. Eu costumo falar que antes o mundo, você tinha que manter dentro da igreja para não estar com o mundo, mas hoje o mundo está dentro da igreja. Então, para você realmente ser cristão, você tem que ter uma identidade muito bem ali definida. E aí, como o mundo vê, é justamente por ter uma amplitude enorme de opções. Aqueles que nunca ouviram o evangelho genuíno falam, não, é uma brincadeira, eu vou lá, eu escolho o ND, qual igreja que me faz bem, qual igreja eu sinto bem, e eu vou lá. E não é a proposta do evangelho. A proposta do evangelho é a mudança interior, né? Eu tenho que me adequar ao evangelho, e não o evangelho se adequar a mim. Eu acho que hoje tem muito conflito, hoje tem muita informação, e aí agora eu puxo pra gente, nós temos uma culpa muito grande nisso, de não saber nos defender lá fora. Então, posso falar um pouco da minha vida, assim? Sim, deve. Tá aberto. Porque é igual, eu fui estudar fora de Itatiba e tava sozinha lá, então o jovem cristão, quando ele vai pra universidade, eu já saí da minha bolha. Então, eu saí dessa bolha bem nova. 17 anos, eu já tava morando sozinha dentro da faculdade. Eu acredito que na faculdade, naquela época, não tinha tanta influência de tudo, né? De todas as outras áreas como tem hoje. Mas eu senti, hoje, com a maturidade que eu tenho, eu consigo ver o quanto eu fui influenciada. Talvez mais pra frente eu possa até falar que eu também fui influenciada. Mas eu consegui ver que não importa onde eu esteja, eu tenho que ser a cristã, né? Ser uma mulher de Deus e manter ali o meu padrão de retitude e caráter. E isso é muito mais importante. Então, a gente falha no sentido de manter um caráter, e não digo de aparência, por isso que eu falo de caráter, que é algo interior, em todas as áreas da nossa vida. Então, eu tô na empresa, eu não preciso falar de Jesus. As pessoas têm que ver Jesus na minha atitude, no que eu faço, sabe? Num bom dia. Então, acho que é isso que acaba meio que manchando um pouco a imagem da igreja, porque às vezes, eu escolho qualquer igreja, eu me sinto bem, mas não tem transformação e minha vida continua a mesma. Então, os que não são cristãos olham pra gente como, eu só vou lá, é uma reunião social, volto, continua a mesma coisa, não tem um impacto no meu trabalho ou na minha faculdade. Então, o que falta muito pra gente é essa definição da nossa identidade, entender o que realmente é o evangelho, né? Muitas vezes a gente nem, né, os jovens, vamos dizer assim, não consegue nem defender a nossa fé. Tipo, por que você acredita no que você acredita? Entendeu? Então, daí nisso você fica assim, então, por que eu vou lá? Nem eles mesmos sabem responder. E aí... quer falar? Não, é que você tocou é que você comentou, né, das pessoas que às vezes não conheceram o evangelho genuíno ou não vivem o evangelho genuíno, né? E aí, falando dessa questão de relacionamento da igreja, do contexto atual da visão dos cristãos e não cristãos em relação à igreja, que se você for ver ao longo do tempo, né? Eu creio que isso exista ainda hoje, mas não é o que a gente tem visto no geral.
é que, por exemplo, falando em relação, a gente remete a relacionamento, né? Então, você pega algum tempo atrás, não muito distante, você vê que o relacionamento com a igreja, e eu digo igreja de fato a instituição, e o relacionamento igreja o seu interno, né? Era um relacionamento quase que de vida ou morte, porque não era honroso socialmente falando, ou da visão do mundo para a igreja. Tinha vergonha, né? Se fosse algo ruim. Exatamente, não era muito bem aceito. Tipo, por exemplo, se você for pegar algumas décadas, você ser cristão, você ser da igreja, você era cafona. E isso vem mudando. Virou moda. Exatamente, virou moda. E aí o que é bonito falar, Jesus te ama. Exatamente. Eu sou exatamente. amado, não sei o quê. E aí entra num... Por exemplo, eu vejo que hoje, qualquer pessoa que ela canta um hino, por exemplo, principalmente os famosos, né? Eles aparecem lá num show cantando um hino, ele tá num show lá com bebida, e outras coisas, né? Que eu não vou falar, porque eu não sei o público que tá ouvindo, né? Mas, enfim, tem outras coisas ruins. Mas aí no meio do show, ele canta um hino. Aí a pessoa que é da igreja fala assim, ó, que bênção de Deus, não sei o quê. Então, esse relacionamento, você vê que antes era um relacionamento de sangue mesmo, para um negócio bem sério. Hoje é um relacionamento em aberto, né? É igual do caso conjugal, né? Tem o casamento e tem o relacionamento, hoje tem um relacionamento aberto. Então, com a igreja, você vê que já não é um casamento, a pessoa ela não se casa com Jesus, né? Ela tem um relacionamento aberto com Jesus. Então, eu posso ser tudo, eu posso fazer tudo e ter um relacionamento com o mundo também. Então é incrível como isso vem e ele afeta, né, essa visão também por de fora, que é o que eu comentei no início. Há alguns anos a gente tinha algumas igrejas que destoavam, mas hoje você vê que tem muito mais igrejas e cada um com o seu gosto, né? Para abraçar uma vontade ou uma saudade que eu tinha quando não era cristão, talvez. Eu acho que hoje também o desafio é ter a igreja de Cristo dentro da igreja instituição. Então, acho que faz mais sentido ainda para mim, quando eu leio a Bíblia, o Evangelho, que fala, ele vem buscar a igreja de dentro da igreja. Porque o mundo tá dentro da igreja. Isso. Não tem mais... Antes era muito claro, eu usava saia, ou era mais aparência, ou era isso. Hoje não. Não é só aparência, a forma de falar, o pensamento... O que por exemplo, né, comentando dos adolescentes, o que eu converso com os adolescentes, às vezes o que eles vêm me falar, eu falo, meu Deus, calma, vamos voltar, porque assim, é um pensamento de, por que isso não tem problema? Algo que um cristão não tem discussão, sabe? Sim. Então hoje você vê isso totalmente dentro das nossas igrejas, e aí você, como, né, não sou mãe, não sou nada, é um baita de um desafio, poder ter que voltar lá no início e explicar o porquê Deus criou o mundo, sabe? Sim. Como que ele criou, por que ele criou, como que ele criou. Porque falta justamente isso, a base, e aí vem qualquer coisa e... E dentro desse relacionamento, disso que você comentou, agora o relacionamento igreja, nós como igreja, em relação aos não cristãos, a gente tem medo, às vezes a gente tem receio, ou a gente se molda por algumas opiniões. Por exemplo, por esses dias eu postei algo no Instagram e um amigo meu comentou, né? Bem amigo mesmo, meu. Ele não é cristão. Aí ele comentou, falou, nossa, nada a ver isso que você postou. Eu postei em relação à ideologia de gênero, né? Uhum. Aí ele falou, nossa, nada a ver isso que você postou. Eu falei, não, mas por que nada a ver? Não, aí ele falou, eu tô brincando, né? Eu tô brincando. Mas aí ele começou. Aí eu falei, não, mas eu não entendi o que te levou a fazer essa brincadeira. E tal. Eu falei, não, é porque é o seguinte, César, eu acho que essa sua postagem, ela desrespeita os homossexuais, por exemplo. Então, às vezes, eu como igreja, para respeitar, ser o politicamente correto, né? A palavra que eu não vem sendo sou. bem usada. Você ser politicamente correto, você nem coloca as suas bases bíblicas por medo da opinião. E aí ele comentou algo que eu achei interessante, que se você for levar isso, postar nas redes sociais, por exemplo, vai ser ofensivo para quem não entende muito bem as nossas bases, né? Ele comentou, falou, não,
Mas do mesmo jeito que os homossexuais não podem ser ofensivos ou não podem ofender a igreja, a sua opinião como cristão não pode ofender eles também, né? Aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, é engraçado, né? Porque se você for ver na Bíblia, nesse politicamente correto, a Bíblia ela nos ofende, ela ofende a nossa carne, a nossa vontade carnal. A gente abrir mão todos os dias de uma vontade nossa para um bem maior, né? Então, às vezes, nesse relacionamento aberto, a gente acaba aceitando coisas que não deveriam ser aceitas, né? Por isso que a gente tem igrejas que aceitam qualquer tipo não é de pessoa, mas assim, aceita a condição, comportamento, o comportamento de qualquer pecador. Por exemplo, eu falei aqui de homossexual, mas eu posso falar de um adúltero, por exemplo. Então, eu sou adúltero, a igreja me aceita sendo adúltero. Não que eu me arrependi, né? Se eu me arrependi, ok. Mas aí eu continuo vivendo essa vida adúltera e tá tudo certo. Então, por quê? E ninguém me corrige por quê? Porque se eu falar pro César que ele tá adulterando e que se ele se manter nesse caminho, ele vai pro inferno, eu vou ofender ele ou ele vai sair da igreja. Ou ele vai sair da igreja, enfim. E se você for ver, o evangelho ele é uma ofensa ao pecado. Óbvio que ele é. Ele é agressivo em relação ao pecado. Até porque a gente não foi comprado por um preço qualquer, não foi um sacrifício qualquer que você troca por qualquer coisa. Então, assim, há renúncia, né? E eu acho que isso, dentro desse relacionamento, que falta muito essa palavra e essa reflexão dentro desse contexto atual, é que a igreja, o evangelho, viver com Cristo é uma renúncia diária. E na verdade, o que a gente vem, o contexto que a gente vê hoje é que aceitar a Jesus é um complemento apenas, para eu ganhar, talvez, uma condição social melhor, né? Ou para eu ter um hall de amigos ali a mais. Não uma renúncia verdadeira de fato, né? Eu acho que vocês levantaram muito, mas pode continuar. Continua, vamos lá. Eu tô processando tudo pra depois a gente... Não, mas ainda nisso, lembrar que o evangelho ele não tem nada a ver com conforto, ele tem tudo a ver com confronto. E hoje o que o povo quer é conforto. Então a gente sempre fala, né? Se você quer conforto, não é o evangelho não é no evangelho que você vai encontrar. E o que aconteceu com você aconteceu comigo. No caso, eu postei, né? Eu sou antifeminista e eu postei uma matéria lá sobre isso. E uma amiga minha veio e falou, nossa, mas você que é tão feminista, tipo, falando essas coisas, eu falei, eu sou feminista? Mas por quê? É uma visão totalmente diferente que foi passado para as pessoas. No caso, ela não é cristã, e aí eu fui explicando tudo para ela, mas as pessoas acabam se meio que moldando a movimentos e acha que é bonito isso e aquilo, mas não vê o que tem por trás. E realmente, por que ela falou que eu sou feminista? Porque para quem não estuda e não vai a fundo do que realmente tem por trás do movimento feminista, acha que você trabalhar, você estudar. Se e aí você é mulher, trabalha e estuda, não sei o que e tal, tipo você assim, é feminista. Você que viajou, você já que te rotulou. foi fora, que, tipo, tem uma vida que as meninas, né, que pintam que todas querem. Mas não é essa a verdade do feminismo. Então, é uma bandeira também que eu tenho levantado. E até não vou entrar muito nesse assunto, mas o feminismo também me influenciou quando eu ainda estava na faculdade. E foi algo muito sutil, eu não percebi. Hoje eu percebo, estudando, vendo o que realmente eles pregam e o dano que isso traz para as meninas que querem dizer que são feministas e lutar uma causa que, na verdade, é totalmente antibíblica. Eu não tô só falando isso porque é bonitinho ou tem que falar. Não, é totalmente antibíblico. Então, que na verdade o bonitinho é você falar que você é feminista. Exato, se for ver e tá dentro da igreja. Exatamente. Entendeu? Por isso que é um baita de um desafio você colocar na cabeça de uma menina de 17, 18 anos hoje que não é meu corpo, minhas regras. Imagina. E eu já vi dentro da igreja lá, sabe? Tipo, ou lute como garota, ou isso, aquilo. São frases bonitinhas, mas tem um significado muito danoso por trás. A gente tem que tomar muito cuidado. Né? Você acha que dentro disso, assim, por exemplo, você acha que em relação a relacionamento, igreja, cristão e não cristão, você vê que esse relacionamento é um relacionamento de, por exemplo, de filhos mimados? Porque me parece que antigamente as pessoas eram mais raiz, assim, tudo muito Nutella. Então, nada pode ser muito. Se você falar
um pouquinho mais alto, já vão... hoje é o cancelamento da internet, né? É, geração mimimi, As né? pessoas te cancelam, os amigos se afastam de você porque você tem certa opinião. Você vê isso ou não? Assim, talvez eu esteja enganado. Mas, tipo, em reação dos adolescentes, quando você o vai relacionamento, por exemplo, chamar alguma... por exemplo... sei lá, corrigir, aconselhar. Isso, por exemplo, que nem... por exemplo, o meu pai, ele é pastor, um exemplo. Ele pastoreando, ele já me chamou a atenção de púlpito na frente da igreja. E eu, filho de pastor, ele me chamou a atenção. E isso nunca me matou. Mas se você for fazer isso hoje, aí o pai do adolescente, ou o pai do jovem, ou o pai do marmanjo, ele vai defender, ele vai falar que o pastor estava errado, que o pastor expôs. O professor não pode chamar, dar uma nota vermelha. O líder não pode chamar atenção, não, porque não é assim, não sei o que e tal. E antigamente você vê que esse relacionamento, nesse ponto, relacionamento, ele parecia ser um relacionamento mais raiz. E hoje parece um relacionamento mais mimoso, assim. Isso eu acredito que também é reflexo da criação dos pais de hoje. Então, por isso que as crianças são tão super protegidas e realmente tem esse mimimi. Você tem que tomar muito cuidado quando você vai corrigir uma criança dentro da igreja. Você não pode falar, viu, vem aqui, não é pra andar dentro da igreja que vem a mãe discutir com você. Você fala, oi, como que é isso? Então, o problema, a gente já não tá só falando de igreja. Talvez a gente entre um pouco mais pra frente sobre esse assunto, mas a gente já tá falando de dentro de casa. Entendi. Eu apanhava quando eu fazia bagunça dentro da igreja. Entendeu? E isso me moldou, isso me formou. Não tinha essa de, se a professora chamasse os meus pais pra ir lá e falar, a Geisa fez isso, não adiantava. Não tinha quem era a autoridade, era a professora, tanto igreja como secular. Então, eu cresci com essa formação de respeito, de temor, onde é o meu lugar, quem é a autoridade. Hoje não tem isso. Hoje eles vão de frente com o professor, vão de frente com o pastor. Não, mas é o que eu quero, o que eu sinto bem. E a gente tá numa geração que é assim, né? Vai lá, você consegue, você é capaz, você merece. Meu, vai ver o evangelho. O evangelho não fala nada disso. Você cresce achando que você tem direito de algo. E que o mundo gira ao seu redor. Essa geração é você não recebe nãos na sua vida. Exato. Sim, exatamente. E aí, quando você recebe um não, você se sente ofendido. Você quer se matar, porque é o que tá acontecendo. E dentro disso, eu lembro muito quando o Paulo ele não deixa Marcos acompanhar ele, né? Mas aí depois Paulo chama Marcos de volta. Então hoje, na verdade, se Paulo tivesse dentro desse contexto e falasse, Marcos, você não vai me acompanhar, aí não. Marcos ia falar, agora você quer que eu... Você me abandonou lá atrás, você foi covarde lá atrás, então hoje você não vai. Então, se fosse hoje tomar esse tipo de atitude dentro da igreja, muitas pessoas iam falar, meu, esse Paulo aí, ele bateu com a cabeça, como isso... Onde já se viu, não deixar esse menino trabalhar e tal. Mas aí depois, né, é o que você vê a questão da obediência, que eu penso, né? Porque lá depois Paulo pegou e falou, chama Marcos que me é útil para o ministério. Então, até dificulta o crescimento ministerial ou a vocação que Deus tem para o jovem, o adolescente, ou a pessoa que está começando hoje. Porque o líder, ele não sabe até onde ele consegue, ou até onde ele pode, ou até onde ele está autorizado aí. Porque depende de onde ele pisa. Os pais, por exemplo, ou às vezes nem os pais, às vezes as pessoas que nem estão envolvidas na situação, que estão vendo de fora, vão criticar ou vão ficar em cima por conta de tais atitudes, né? E às vezes uma situação, um não, ele, na verdade, é um avanço para você, né? Ele te faz dar uns 10, 15 passos a mais do que se falar um sim, você recuar 10 passos. Então, é por isso que eu perguntei, porque é difícil, assim, eu não sou líder hoje, mas eu vendo os líderes e os pastores, os nossos líderes no geral, eu vejo que eu enxergo essa dificuldade deles, de às vezes não ficar com receio, porque antigamente parecia que o pastor, por exemplo, o pastor, isso é bom por um lado e é ruim pelo outro. O ideal sempre é o equilíbrio, né? Mas, por exemplo, antigamente, se o pastor falasse que essa mesa é feita de papelão, você é de papelão. Então, hoje, se o pastor fala que isso aqui é uma mesa de madeira e ela é branca, você tá vendo, você fala, não, peraí, não, mas por que é branco? Não, aí você fica questionando e fala, não, mas você tá errado. Porque às vezes a gente vai de um extremo ao outro, né? Exatamente. Então, assim, você simplesmente
fica cego e vai. É. Aí você vai pro outro extremo e você questiona tudo. Até Isso. aquilo que, tipo... Que é óbvio demais. É óbvio, então assim... E você passa dos limites que é o que a gente comentou no início, que é tem um limite do líder e do liderado. Tem um limite. Você, por exemplo, o líder, você brinca, você ri, você conversa, você desabafa, você faz de tudo com o líder, né? Só que tem um limite. Quando o líder sentar e falar, não, autoridade. Acabou. Assim, claro, você vai perguntar, mas o que eu não vejo muito é o respeito. Isso vale tanto para um quanto para o outro. É o respeito e o reconhecimento, porque na minha visão, eu sempre digo isso com o pessoal, que na minha visão, isso é meu, você honrar o seu líder, o seu pastor, é bênção de Deus para você, não para o líder. É uma bênção que Deus está concedendo a você de honrar o seu líder. E eu acho isso honroso, entendeu? Então, talvez falte isso. Na nossa época, eu acho que o que tínhamos, acho que a gente pode falar que nós três, era o temor. Por mais que nossos pais falassem não, e a gente não concordasse, a gente sabia que era verdade. Eu não sei. E esse saber que era verdade, fazer a coisa certa, acho que era o temor. Acho não, tenho certeza que era o temor. Que a geração de hoje não tem. E aí é temor a Deus e respeito às nossas autoridades, certo? Não é à toa que a gente tem pai e mãe. Mas eles não querem isso, eles batem de frente. Eu já discuti com adolescente, que eu falei, dá vontade de tirar você de lado e chamar seus pais. Falar, olha, só um alerta aí, porque o que tá por vir... Né? Boa sorte aí, porque eu não sei, não vai ser a responsabilidade minha, porque não forma, não explica, né, não mostra, depois eu dou um exemplo que eu falo de um quebra-cabeça, mas aí depois traz pra igreja pra gente consertar, aí vai ficar discutindo com a gente, vai dar problema dentro da igreja, eu nem tô falando de problema que, sei lá, rebelião ou isso, mas a influência e começa a ser, de certa forma, uma maçã podre ali no meio, porque você não pode corrigir, você não pode tirar, porque se você falar, já aconteceu isso comigo, de falar, não, você não vai falar nada, senão a pessoa vai sair da igreja. Eu falei, Enquanto isso, tá levando 20 junto. Tipo, não é isso que a Bíblia tá dizendo. Eu tenho que salvar, se possível, alguns do fogo, mas eu preciso então falar. E como é que eu vou ficar quieta? Sabe, eu falo só dessa parte do quebra-cabeça, que nessa idade, adolescente, jovem, nós temos uns quebra-cabeça. Por exemplo, qual é a minha visão que eu monto do que é o casamento, por exemplo. Então, eu preciso montar essa visão durante a minha adolescência, a minha juventude. E esse quebra-cabeça que eu monto, que vai ser a minha base pro resto da minha vida, eu preciso de ajuda para montar. Eu, com 13 anos, eu não tenho uma noção. Eu tenho o que eu vejo em casa, o que eu ouço na igreja, e agora, né, eles com internet e filmes e tudo isso. E muitas vezes, que é o que está acontecendo, os pais não estão sentando com os filhos para montar essa visão. O casamento é isso, estipulado por Deus, e política é isso, sociedade é isso, E eles montam esse quebra-cabeça e simplesmente vão. E eles pegam verdades muito distorcidas. Sei lá, o budismo é legal essa parte, então isso é uma verdade. O cristianismo tem isso que é legal. Mas também é legal isso do espiritismo. Essa é a minha verdade, é isso que eu acredito. E eles vão pra vida, tipo, totalmente com uma visão distorcida. Uma caricatura do evangelho, exatamente, né? Isso acontece com o cristianismo. Sim. Então o pai não senta, os pais, né, não sentam, não ensinam, não educam, e depois a gente tem as consequências lá pra frente. E é uma geração de muito militantes, né, que fala, eles lutam, eles brigam, eles crescem a voz com você, e é você que não tá respeitando, e você... Meu Deus. É que às vezes falta, você vê, né, como a Bíblia... Falta apanhar, isso sim. Ô, louco! Falta uma cintada. Levar uma cintada. Mas é que você vê, né, comentando desse sentido, e até é interessante porque já vem no ponto seguinte aqui. Que a Bíblia, ela é maravilhosa, que se a gente seguir os princípios dela, a gente vai bem na nossa vida. Porque Jesus, ele falou o quê? Jesus, quando os discípulos estavam discutindo para ver quem que ia sentar do lado de Jesus lá no céu, né, quem seria o maior, aí Jesus fala assim, quem quiser ser o maior, considere-se ser o menor. E tem um outro texto, se eu não me engano é em Romanos, se eu estiver errado me corrijam, que é sobre cada um considere-se o seu próximo superior a você mesmo, a si mesmo. Ou seja, então, dentro de um relacionamento, né, de uma igreja, se a gente seguisse esse princípio de que você é o meu superior, e como meu superior eu tenho que te servir,
tudo fluiria. Então, se o adolescente considerasse o jovem superior e o jovem considerasse o adolescente superior, estou usando um exemplo, mas são pessoas, considerassem superiores, eles se dariam bem, porque um estaria servindo o outro. E aí o nosso eu, ele que a gente tem, né? Todo mundo tem o seu próprio ego. Mas esse ego, ele seria controlado ou condicionado pelo Espírito Santo. E talvez falte esse pensamento ou falte essa verdade enraizada nos nossos corações, de lembrarmos, e isso é o Espírito Santo que faz. E óbvio, lendo a Bíblia, o Espírito Santo nos lembra a respeito disso, porque a nossa carne, por exemplo, eu não sou bonzinho, eu não sou o cara que quero ficar servindo, eu não sou esse cara. Só que se eu tiver com o Espírito Santo, estiver andando com Jesus e lembrando das verdades que ele me fala e que ele disse na sua palavra, eu vou me voltar a isso, a essa servidão. Né? Uhum. Porque às vezes eu quero falar mais alto porque eu acho que eu sou melhor que o André, por exemplo. E não é. O André é meu superior e eu estou servindo a ele. Então, quando eu estou servindo, eu sirvo com educação, eu sirvo com amor, eu sirvo com benevolência, eu sirvo com paciência. E isso são pontos que têm faltado, né? Então, talvez seja um ponto também, né? Então, Quer falar, André? Eu quero falar, porque eu tô segurando tudo que vocês estão falando aqui. Bom, só pra gente fechar o primeiro ponto do contexto atual. Eu acho que, assim, algumas coisas que vocês comentaram que são muito interessantes pra gente reforçar aqui. Existem a questão das igrejas, que a gente comentou que existe igreja pra tudo que é gosto. Então, assim, existem coisas que são fundamentais. O evangelho completo. Ele é fundamental. Então não adianta você pegar uma parte do evangelho, porque Deus é amor, pronto. Acabou, eu sou isso. Então aí, só que tem toda uma história. Isso. Então assim, é o evangelho completo, você tem que vir desde a queda, não sei o que e tal, como a Geisa falou. Então assim, o evangelho completo, ele é fundamental. Existem coisas que são assim, por exemplo, no nosso caso, a questão da vestimenta, que ela citou também. Aí é uma questão que, assim, a gente entra na doutrina da nossa igreja como usos e costumes. Se você participa daquela igreja, você tem que aceitar. Porque aquela igreja é um manual de regras ali, como uma política de uma empresa. Por exemplo, você está fazendo parte, você tem que aceitar aquilo. Mas a gente entende que é algo, assim, cultural. Se você for pensar, por exemplo, no nosso caso, Assembleia de Deus, é uma igreja que 100 anos. Conservadora. Entendeu? Então, assim, e não mudou. Tem algumas coisas mudam, mas, assim, tem coisas que não mudaram. E por quê? Porque era da cultura da época. Então, tem coisas que são culturais. Sim, exatamente. Mas, assim, o que é fundamental é o evangelho completo. Então, assim, acho que independente da igreja, acho que a gente até vai abordar isso depois no outro ponto aqui, mas o que é fundamental não pode ser deixado de lado. Isso, eu ia falar isso. Tem Você coisas não... que é negociáveis e os não Verdades não são negociadas. Verdades. Então, assim, eu acho que esse é o principal ponto quando você... se você vai entrar no embate com alguém de fora da igreja, principalmente, que aí eu queria entrar no outro ponto que eu tenho essa percepção, porque hoje eu não estou mais na universidade, eu imagino que deve estar pior essa questão do debate. Por quê? Eu não ia citar, a gente tinha comentado de não falar de política, mas vou falar de política aqui. Porque assim... Tentamos. Algo que você comentou, que é a questão das mídias sociais, comunicação, isso influencia a nossa vida não só socialmente no meio religioso, no meio de trabalho, tudo. Financeiro, consumismo, tudo. Não tem como, as crianças já nascem com isso aqui na mão. Se a gente que não nasceu com isso na mão já vive nisso aqui, imagina daqui 20 anos as crianças que estão nascendo agora. Sim. Eu não sei. De repente vai surgir outras coisas que a gente nem imagina. Não, com certeza surgirão. Sim, então assim... Mas assim, hoje você tem um espaço onde você tem liberdade para consumir o que você quiser e para falar o que você quiser.
Você cria uma coragem pra falar o que você quer. É verdade. E você tem a possibilidade daquilo estourar de uma hora pra outra, porque antigamente se eu falava a minha ideia pra você, ficava entre a gente. No máximo você poderia falar pra algumas outras pessoas, tal. Só que se você colocar na internet, aquilo ali já não é mais seu. Aquela informação já... É que a internet pode chegar a qualquer que lugar. É um outro mundo, né? E com um outro mundo, com outros países. Antigamente você ia ter exposição se você tivesse um lugar no rádio, se você tivesse um canal na TV. Um negócio no jornal. Acho que só. O jornal não chega a pegar. Mas assim... Sim, entendi. Eram os canais de exposição. Sim, Hoje em dia você postou um negócio ali, pode ser que aquilo viralize. Sim, do então nada, você já tem um espaço de fala, uma audiência gigante, de um minuto pro outro. E aí, essa questão de você posta, você tem esse poder de colocar, e aí é a sua verdade, acabou. Sim. Eu acredito nisso e já era. E aí, o que eu percebo? Vocês comentaram sobre a questão da igreja, de não sei o que, você comentou sobre... beleza, a gente combate a questão da ideologia de gênero. Só que a gente peca em, por exemplo... Adultério, por exemplo. Adultério, você não pega tão pesado. Sim, exatamente. Então, tipo assim, eu acho que o principal que eu tenho visto no trabalho, não na faculdade, eu imagino que deve estar pior na faculdade, porque 2018 eu já não estava muito ali. Sim. Mas assim, essa questão de polarização política piorou a guerra. A batalha ali, porque aí ou você é extremista da esquerda ou você é extremista da direita, e aí você não aceita mais... Você não tem diálogo. Você não aceita mais uma posição diferente da sua, porque aí ou você é fascista, ou você não sei o que, ou você blá blá blá, beleza? Isso. E aí, o que me incomoda? Agora vocês podem discordar de mim, mas me incomoda quando a igreja simplesmente assume um papel assim, por exemplo. Eu apoio o presidente. Beleza, amigo. Mas assim, você colocar o presidente num nível de tipo assim, apoio incondicional, isso eu não aceito. Por quê? Em conversas com muitas pessoas que não são cristãs, no trabalho, a igreja hoje, a visão que a galera tem de fora da igreja é uma visão de que, tipo assim, a gente é aquele cara extremista e tal. As pessoas não conseguem ver a parte do evangelho que você sente amor pelo próximo. Então eu acho, o problema é que muitas vezes o discurso que a gente tá, justamente porque a gente tem que defender os nossos princípios, nossos valores e tal, só que a gente começa a passar uma imagem de que a gente é extremista. Então eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado nas batalhas, tipo assim, a igreja precisa tomar muito cuidado da forma que ela vai se posicionar para não parecer que você não ama aquela pessoa. Então beleza, você vai apoiar determinada linha de pensamento político? Ok, mas assim, eu acho que você não pode colocar aquilo como se fosse um infalível, sabe? Assim, para mim a esquerda beleza, ela se apropriou de diversas pautas, principalmente pautas sociais, que assim, acabou dando força para ela crescer no debate ali e colocar outras coisas ali no meio que vão contra o evangelho. E da mesma forma, a direita, tipo assim, beleza, questão do capitalismo, não sei o que e tal, é mais conservador. Aí já puxou a pauta conservadora. Beleza. Só que assim, tem muitas coisas também que você não pode colocar aquilo como verdade absoluta. Os caras... Eu não considero o modelo perfeito. O modelo perfeito, quando eu olho, ele tá aqui na Bíblia, entendeu? Então, assim, a gente precisa, sim, defender o que tá aqui, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tá criando uma barreira com uma galera de fora. Então, assim, já teve vezes de eu tentar explicar o que tava aqui... E a galera não quis ouvir nada, porque já tem esse bloqueio da questão principalmente política, hoje em dia. Tô falando de atualidade. Talvez 4 anos atrás não fosse assim. Mas assim, hoje já existe um bloqueio que assim, virou jogar pérolas aos porcos. Você não consegue mais estabelecer uma conexão, estabelecer um diálogo com as pessoas de fora, porque piorou muito. Eu sinto que de 4 anos pra cá piorou muito. Essa questão de tipo assim, não quero saber. E por quê? Porque a galera tá influenciada pelas ideologias e não sei o quê. E aí ela já criou um negócio, uma visão da igreja, de que é aquele negócio extremista, não sei o quê e tal. E você não consegue mais se conectar com essas pessoas. Nem pra tentar, assim. Então, assim, eu acho que hoje
o contexto atual tá difícil. Sim. Então, Tá que difícil. eu até entendi o que você falou, André, só que eu penso que tem uma variante aí, que é qual? Essa visão, eu concordo que realmente as pessoas, elas, principalmente as que estão mais afastadas da igreja, não tem um convívio dia a dia com a igreja, eles têm essa visão, mas porque as nossas mídias, eu não estou falando de canal de televisão, estou falando mídias no geral, rede social e tal. O discurso agressivo, ele gera um engajamento maior, sempre. E a mídia, aí é o que aparece pra todo mundo. É o que aparece para todo mundo. Porque, por exemplo, vou citar um exemplo básico. No nosso ciclo social religioso, por exemplo, quantos radicais você conhece? Que são, tipo, doentes, assim? Poucos. Então, é por isso, porque assim, as pessoas acabam consumindo esse conteúdo e aí eles generalizam. É igual falar, pastor é ladrão. Tudo pastor é ladrão. Sim. Então as pessoas generalizam e aí elas não conhecem a realidade de uma comunidade local, de uma igreja local. Isso, exatamente. Porque ali é onde você vê a verdade ali acontecendo, pessoas se relacionando com pessoas, um ajudando o outro, orando pelo outro, se preocupando com o outro. Então, assim, isso é algo que me incomoda, sabe? Sim. O radicalismo de alguns. Porque, assim, é o que a gente comentou. A internet, aliás, você comentou. A internet, ela deu voz a quem não tinha voz. E o seu discurso, ele tem um alcance que você nem imagina que ele tenha. Então, dentro disso, por exemplo, o Twitter, eu tava ouvindo esses dias que o Twitter é a terra do ódio, né? Sim. É a terra do ódio, da sofrência, do desabafo. Twitter, você vai lá pra... e as pessoas que não têm coragem, aí tem falam lá. Então, assim, dentro de tudo isso, aí tem mais a questão de engajamento, de alcance, etc. e tal. As pessoas acabam vendo só esse lado. Eu penso que essa seja uma variante que deixa mais agudo. Por exemplo, uma pessoa de esquerda, um exemplo. Uma pessoa de esquerda, ela tem o pessoal que é do jeito que a gente vê nas mídias, mas tem pessoa que não é daquele jeito. Eu conheço pessoa que não é daquele jeito. Tem pessoas que eu conheço são inteligentíssimas, são capazes de conversar tranquilamente e tá tudo certo. A gente sempre potencializa o pior, né? Exatamente, o extremo. Exatamente. Eu só trouxe esse ponto aqui porque, assim, é uma coisa que eu tenho... Como a gente tá falando de contexto atual... o que eu tenho visto muito na questão de, tipo assim, quando você tenta estabelecer um diálogo com alguém sobre a igreja e tal, é algo que tem vindo muito forte. Essa visão muito associada com o extremismo, não sei o que e tal, mas a galera não conhece o que é a realidade de uma igreja. Sim. A galera não conhece o que é a realidade do evangelho, mas sabe? Aí, nesse contexto, que daí eu puxo pra mostrar como é lindo o evangelho. Que daí nós... temos essa baita de oportunidade de, aonde nós estivermos, seja numa fila de mercado, seja no nosso trabalho, seja na nossa igreja, você viver de forma coerente com o evangelho, que seja o reflexo do evangelho, entrar em assuntos, como já aconteceu comigo, assuntos de política, assuntos diversos, e você falando e tal, e aí, não, é porque eu sou cristã da Assembleia de Deus. Já aconteceu comigo. A pessoa fez assim, o quê? Como assim? Você é crente? Porque tinha uma vez um Não, médico, e às vezes você tava falando tanto sobre um negócio, sei lá, uma pauta social. Sim. Aí a pessoa já vai achar que você é o quê? Você é de esquerda, não sei o quê e tal. Exato. Aí você fala, não, mas eu sou cristão. Mas aí que tá. É porque a Bíblia fala... Aí, então... aquela coisa, só terminar essa parte, que você chega e fala assim, oi André, meu nome é Geis, eu sou crente da Assembleia de Deus. Não é aí, assim. Já era. Entendeu? É tipo assim, oi, tudo bem? Porque você é um ser humano, eu sou ser humano, a gente pode conversar de qualquer coisa e discutir e tal, e da onde você é outra coisa, entendeu? Mas o seu caráter, a forma que você fala, gente, já aconteceu isso várias vezes comigo, sabe? Assim, tipo, de eu discutir, eu brincar e falar com as pessoas, falar, sério que você é crente? E ainda aí eu reforço, falei, da Assembleia de Deus. E aí sim a gente tem essa, eu falei, da oportunidade de propagar o evangelho assim, natural. Eu falo, pô, então não são todos. E a gente sabe que uma coisa a gente tá falando do reino, acho que é o próximo assunto que a gente vai tratar, se a gente estiver falando de expansão do reino ou expansão da igreja. Sim. Entendeu? O material aqui, lógico que vai ter sempre esses problemas. Já teve vezes no meu trabalho de um amigo assim, e estudava na mesma faculdade que eu. Aí, tipo assim, ele sabia que eu era crente e tal, mas assim, sabe quando você não força a barra? Até que teve um dia que a gente tava indo de trem junto pra faculdade e tal, ele começou a perguntar, mas como é que é lá na sua igreja e tal, não sei o quê.
Aí ele, e a Bíblia? Por que você acredita na Bíblia? Tipo, aí eu fui comentando. Porque assim, tem a questão de fé, mas aí eu tentei puxar um pouco mais pro lado racional também. Porque ele é uma pessoa das ciências e tal, não sei o quê. Então aí eu comecei a explicar. Não, a Bíblia é escrita diversos, sei lá, por não sei quantos mil anos. E aí se você pega a história da Bíblia, você vai analisando e tal, é uma história que faz sentido, tem um contexto e tal. Então, tipo assim, mostrar um pouco assim da questão histórica. Porque aí quando você vai pra um campo que ele acredita mais... Aí, de repente, começa a fazer um pouco de sentido. Só que, assim, foi uma coisa que surgiu que ele me perguntou, porque ele sabia que eu era, mas, assim, eu nunca forcei a barra. Sim. Então, assim, acontecem situações em que você tem a oportunidade de, ali, de repente, explicar um pouco mais e tal, mas, assim... E, assim, a gente tem que lembrar que a gente não vai mudar um sistema. Sim. Mas eu posso mudar onde eu estou. Sim. As pessoas me conhecer e ter a referência, tipo, tudo bem que lá onde eu trabalho... É ruim, ou acontece isso, ou as pessoas são assim, mas a Geisa é diferente. Lá na igreja que a Geisa vai, acontece isso, mas ela é diferente. E é essa a proposta do evangelho, né? Não, eu tenho um pensamento, eu não lembro quem falou, mas que diz assim, não sei se foi o Martinho Lutero, mas fala assim, pregue o evangelho, se possível, com palavras. Se for possível. Porque o cristão, cara, eu não consigo acreditar uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, uma pessoa cristã de verdade, que as ações dela no dia a dia não refletem a Cristo. Porque a presença de Jesus, ela tem uma magnitude gigantesca. O impacto da presença dela é mais forte do que um meteoro atingindo a Terra, a gente comparando. Isso é como nada, né? Então, se eu tenho a presença de Deus na minha vida, e o Espírito Santo habita em mim, não tem como. Tem as pessoas que vão aceitar e tem as pessoas que não vão aceitar, mas elas verão, é o que diz lá em Romanos 1. Aqueles que viram a glória de Deus, porém não deram a glória para Deus. Eu acho que até nessa questão de evangelismo, tipo, é algo que é natural. A gente, quando teve algumas palestras ao longo desse ano, você sabe que, às vezes, acho que a maioria não vai aceitar. Sim. Então, tipo assim, você precisa pregar, né? E aí o Espírito Santo é quem vai convencer, né? Então, assim, mas é que às vezes a gente quer mudar o homem. E a gente esquece que não é Não a é. gente falando. A nossa parte é não pregar. É falar então, e assim, viver a nossa vida, conforme o exatamente. evangelho. Avançando aqui, André. Avança. Tá muito bom. Segue Por o jogo. mim, a gente ficaria aqui, mas só avançando segue o jogo. O papel do jovem na igreja, o papel do jovem no avanço da igreja local, Geisa. O que você acredita que o jovem ele deva e ele possa contribuir com o avanço? E se ele pode contribuir com o avanço, isso não seria para o jovem, por exemplo? Totalmente. Acho que é fundamental a participação. O jovem é a igreja jovem. do amanhã? Não. É a igreja de hoje. E as Eu criancinhas? gosto disso. Não, o chavão. Também. O chavão dos pregadores. O jovem. Não, é futuro pregador. Não, pode ser o pregador hoje. Pode falar hoje. Pode ser diferente hoje. E eu acho que a igreja, por muito tempo, subestimou os jovens, os adolescentes. Não, eles como se não tivessem capacidade. Então, eles têm capacidade de entender sobre sexo, sobre política, sobre homossexualismo, mas o evangelho não. A Bíblia eles não conseguem. Não, eles conseguem. Eu até brinco, né? Hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito engenharia, eu teria feito teologia. Se eu conhecesse, sabe, assim, eu estava ali envolvida, mas... Quem sabe, né? Uma segunda aí. Mas, assim... Porque é uma profundidade muito grande, é algo muito, muito maravilhoso. Então, você como jovem, né, a Bíblia mesmo fala, né, de jovem, de se desgastar realmente trabalhando para o reino. E aí é onde eu queria separar aqui na nossa conversa, quando a gente fala do avanço do reino e o avanço da igreja. Porque às vezes a gente fala da igreja, é multiplicar pontos de pregação, que é muito bom, né? Semad tá aí, inclusive. Pregando e aumentando, a fazer uma merchan da Semad. Só explicando para quem não conhece, a Geisa é filha do pastor Josias Passos, que é o líder da Semad. Que é o a Semad Departamento de Missões do Ministério do Ipiranga. É, porque às vezes a pessoa não tá... Isso, Não, mas então... Nossa, gente, eu me perdi, peraí. Separar a igreja do reino. Do que é a igreja. Então, tipo,
quando a gente fala do reino, avançar o reino, eu avanço o reino no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, em qualquer lugar eu estou avançando o reino, certo? Tipo, se eu estiver pregando, se eu estiver vivendo com a minha vida de acordo com a palavra de Deus. Então, sim, eu acredito que é muito importante e eu sou uma das que bate bastante de frente com a nossa liderança hoje, no sentido, aí agora falando muito mais nós, Assembleias de Deus, que precisa dar esse apoio maior. E eu não acho que um apoio ao jovem, aos adolescentes, é bater nas nossas costas. Vai lá, pode fazer. Eu não acho que tem que ser assim. Tem que estar ali, lutando com a gente, mostrando que entende, sabe? Lutando as nossas guerras ao nosso lado, que muitas vezes não é isso que acontece. É tipo, falei que eu não ia falar, é tipo isso. Pode falar. Eu falei que eu ia falar, mas eu vou falar. Vou falar. Não, por exemplo, se a gente acontece qualquer coisa dentro da nossa igreja, o jovem caiu, quem são os primeiros a mandar ele embora? Os nossos, entendeu? E isso me revolta de uma maneira, tipo, me revolta num bom sentido, sabe? Que é a hora que a gente precisaria dos casais que já têm experiência, das pessoas que estão ali na liderança, nos acolher, nos abraçar e falar, não, bora, levanta, né? Uma ovelha cai na lama, mas ela se levanta, ela não é um porco que fica na lama. Só que nessa hora que as ovelhas caem, em vez de ir as outras levantar, não, deixa lá. E aí ela fala, não, agora eu vou me lambuzar aqui e o melhor momento é sair. É claro que eu não tô abrindo pra, tipo, sei lá, estou em pecado e continuo então na igreja. É totalmente diferente. Eu tô dizendo da pessoa que realmente... É o tratamento. Exato. Eu me arrependi e aí... Tá tentando sair daquilo, né? Exato. Acho que isso é uma coisa que falta muito. Então, quando fala da importância dos jovens, totalmente. Todos somos importantes, né? Então, tipo, mas hoje o jovem tem o problema de que não quer ouvir as pessoas mais velhas, as pessoas que têm experiência. Nisso eu agradeço muito a Deus, que eu amo conversar com pessoas mais experientes, pessoas mais velhas. Desde adolescente eu ficava, né, no círculo de oração e conversava com as irmãs e aprendia. E eles, muitas vezes, não têm paciência. Só que eu culpo muito mais nós, jovens, que podemos entender um pouco mais eles, né? Do que eles, para entender a gente, que tem uma mente um pouco mais aberta. Então, faltando, aí volta no primeiro assunto da falta de respeito. Então, é super importante, mas falta essa questão de dar o suporte, não bem o suporte, mas, tipo, estar ali junto, sabe? Efetivo ali, tipo, mano... Proximidade, né? Sabe? Acho que falta... E aí entra também a questão do discipulado. Meu sonho é que a gente tivesse isso, sabe? Nas nossas igrejas, uma estrutura, pessoas que eu possa chamar de meus amigos. Por exemplo, eu tenho algumas pessoas que, quando eu preciso, são as pessoas pontuais, mas... E uma pessoa que não tem... Eu conheço bastante gente por crescer na igreja. Mas e se alguém que veio agora e tal, e tá passando por uma dificuldade? Quem é a referência que ele vai? Será que o pastor ele é acessível? Será que o meu líder de jovem tem, nem digo de competência, mas tem maturidade para tratar certos assuntos? Ou você vai falar certos assuntos para os jovens, que aconteceu comigo? Tipo, que a gente tá com situação assim, assim, assim. Oh, meu Deus! Eu falei, por que você tá se escandalizando com isso? Tipo, a maioria dos seus jovens estão nessa situação, só que esse tá evidente pra gente levantar, pra gente ajudar. Então é complicado isso. E aí como é que você vai ter coragem de ir lá e falar... Pastor ou líder, eu tô nessa situação. Não. Eu vejo que, assim, muitas outras igrejas, as mais novas, né, que surgiram, eles estão usando muito aquele sistema de célula, né? Então, normalmente o líder de célula, ele tem acesso ali ao pastor local mesmo, que aí acho que é quem faz um discipulado direto ali. Só que aí o líder da célula, ele é meio que o cara responsável por aquele pequeno grupo de, sei lá, umas 10 pessoas de fazer o acompanhamento. No nosso contexto, eu acho que é por isso que você comenta do grande sonho, porque eu acho que não tem muito essa cultura. Talvez sempre que surgisse um problema, até porque existem congregações menores, só que, por exemplo, numa Assembleia de Deus, que uma congregação é maior, aí já fica um pouco mais complicado esse acesso. Então, assim, sempre foi direto com o pastor, e aí, em relação ao ensino bíblico, a gente tem a EBD, que, assim, não vou criticar a EBD, porque eu cresci na EBD, então eu gosto da EBD, vou na EBD até hoje, vá na EBD, com você certeza. Que tá assistindo. Em nome de Jesus, vai então, na EBD. Assim... Em nome de Jesus. Então, assim... É básico, né? É fundamental, se você fala que... Eu tenho um mesmo, pensamento radical em relação a isso, porque quem fala que não é... Quem fala que é crente não vai na EBD, eu não gosto de EBD. Então, assim... Estranho, mas eu entendo esse desejo, porque eu acho que é uma coisa que, assim, hoje na Assembleia existem congregações muito grandes e realmente é muito difícil ter esse acesso. A gente ainda, por exemplo, a gente faz parte do grupo de jovens. Então a gente tem alguns líderes ali que estão acompanhando a gente e tal, não sei o quê.
Mas, por exemplo, beleza, depois que eu saí, de repente, dos jovens e tal. Mas o contrário, André, disso que a Geisa comentou, é verdadeiro também. Por exemplo, tem a questão de quando o jovem... Não é que o jovem ele chega com uma situação, o líder não sabe lidar com ela, mas tem a situação contrária. Porque, por exemplo, eu já tive situação de dificuldade que eu conversei com meus líderes, mas eu procurei. Uhum. Então, tem essa crítica, eu entendo a situação, mas também tem a situação que é o que a gente comentou no início, que os adolescentes às vezes não querem se abrir, do jovem chegar no líder e conversar com o seu líder, né? Até porque a gente está falando, assim, nem todo contexto é o mesmo, né? Mas eu estou imaginando um líder preparado já. Uhum. Eu estou imaginando um líder preparado. Então, esse líder, ele passou pela situação que você passou, ou se ele não passou, ele já esteve ali numa situação parecida. Por exemplo, você citou o jovem que caiu, né? Então, o jovem caiu. Ok, o líder dele talvez não tenha caído, mas ele teve vontade, sim. Com certeza. Então assim, entender a fase. Exatamente, entender a fase e ele vai conversar. Um líder preparado, estou falando. E para os líderes é o puxão de orelha, vale o puxão de orelha. Você não tem essa abertura, você tem que estudar, você tem que... Abertura de alguma forma se conectar com seus jovens, seus eu adolescentes. Eu sei que depende, né? da gente procurar a nossa liderança, né, como jovem, mas eu falo, voltando aí, começaram a vir adolescentes se abrir comigo e trazer assuntos para mim que não estavam ali com os outros líderes. E por que não se abriram com eles? Eles eram piores, não por é. questão de amizade, mas a você questão criou um da espaço amizade de segurança. Exatamente. Então, eu amei essa palavra. É a segurança que a gente precisa trazer. Não, eu vou chorar com você, eu vou estar com você, não tem problema o que você tá passando, eu passei. Várias eu falo, você vai rir desse momento, sabe? Dependendo do assunto e tal. Então, isso eu cobro muito. Eu tenho medo, né? Um pouco assim, que eu sou meio... Mas eu cobro muito a liderança. Porque o jovem, eu penso assim, que no texto lá de João, que fala que que Deus escolheu os jovens porque eles são fortes. Né? E lá em Joel fala que o jovem terá visão, né? Sonhos. Sonhos. Os jovens terão sonhos. Isso. Então, assim, você vê que a Bíblia, ela traz a nossa memória, que, por exemplo, um jovem sonhar, ele não sonha, o jovem ele faz, né? Tanto é que esse texto é interessante se estudar ele, porque é um certo paradoxo, né? Então, você vê, o jovem, ele vai ter sonho, ele vai voltar a sonhar, o jovem ele é forte. Então, se a gente tiver uma plataforma, né, para isso, e o jovem entender que ele tem o seu espaço, e ele é a igreja do hoje, porque eu penso que o jovem que ele está contribuindo para o avanço, porque o reino não cresce, o reino não só, ele avança. Né? Mas o jovem que contribui para o avanço do reino, ele contribui para o crescimento da igreja local. Independente de onde ele estiver. Por que eu digo isso? Porque o crescimento da igreja local não é só em número de pessoas agregando aquela igreja. Mas, por exemplo, o jovem que começa a pregar na faculdade, e as pessoas começam a aceitar a Jesus, e eles congregam em outras igrejas, não tem problema. Que é o que a Giza comentou da questão do reino, né? Não, então, mas assim, a igreja local tá ganhando porque é um jovem pregador. Exato. É um jovem evangelista. Sim. Então a igreja local tá ganhando. Ok, não tá vindo 10, 15 pessoas congregar, novos congregados, mas há um ministério despontando aí. De um jovem pregador, uma jovem pregadora, um ensinador, ensinadora, um missionário, uma missionária, que está despontando, e se ela ficar ou não naquela igreja local, ela vai deixar, se ela sair, no caso, entra outra coisa, vocês devem saber, né, das brigas. Não, tem que ser nessa igreja. Eu tenho que ganhar alma, cara. Se ela vai pra Assembleia Ipiranga ou se ela vai pra Batista e que seja. Isso que eu ia falar. Às vezes a gente fica muito assim, não, mas eu vou evangelizar, mas tem que vir na minha igreja. É mentira, não é bem assim. Sim. E a gente precisa contribuir. Eu me identifico ainda como jovem, né? Nós precisamos contribuir com o avanço desse reino. Né? Eu não sou velho. Então... Eu não sou velho. 29 anos, né? Mas eu sou criança. Sim. Adolescente de 14, 15 anos me considera como tiozão. Não pensei que vamos deixar pra lá isso. Deixa essa pauta para um adolescente. Um adolescente vir aqui e fala, por que eu sou tiozão? Ele explica. Mas eu penso que nós precisamos contribuir com o avanço do reino,
E até conversei com o Pedro, que eu penso, isso é um pensamento meu, que toda essa situação, o ambiente que nós estamos vivendo, é um preparo de Deus para as nossas vidas, para que nós trabalhemos, e eu penso que seja urgente a nossa mão estar no arado nesse momento, né? Não só pós-pandemia, não só no envolvimento, digo, né? Político, ideológico, mas eu penso que Deus ele quer levantar jovens, ele está levantando, eu penso muito nisso, ele está levantando jovens, adolescentes que estão começando a se despertar nesse propósito. Até porque, por exemplo, o assunto que nós estamos abordando hoje não é à toa. Não é verdade? Eu penso que se nós estamos preocupados com essas pautas ou esses pontos, não acredito que seja em vão. Eu não acredito que o Espírito Santo nos direcionaria nesse sentido de ter um episódio com essa temática para que não fosse nada realizado. Não, eu acredito que tem um propósito e eu penso sim que Deus ele tem urgência em levantar jovens pregadores e até pessoas que até antecipem o casamento para ser um pastor, para dirigir uma igreja. Porque na pandemia, por exemplo, quantos pastores não foram embora? Não morreram. Sim, não morreram por conta do Covid. Pastor, assim, não estou falando de pastor de 90 anos, não. Eu estou falando de pastores de 50, 60 anos, novos ainda. Então, eu penso que o reino ele tem essa urgência de adolescentes, jovens preparados e que estejam dispostos a se colocar à disposição de ser usados para que o reino ele continue avançando. E a igreja local acabe ganhando com isso. Eu acho que você colocou legal a questão da disposição, porque aí, por exemplo, a Geisa comentou a questão do apoio, né? Da liderança e tudo mais, e a disposição aí é com cada um, né? Porque hoje, assim, na minha época, se era adolescente, você já tinha que fazer inglês, não sei o que e tal. Aí agora, se é adolescente, você tem que fazer inglês, mandarim, e italiano, espanhol e não sei o que. Aí um curso de informática. Aí você já tem que, com 15 anos, começar cursinho pré-vestibular, porque você tem que passar na USP, entendeu? Aí não sei o que e tal. Aí você bota já uma mega de uma carga no adolescente. Aí depois você se enche de um monte de coisa pra fazer e esquece da igreja. E talvez... Igreja não, de qualquer coisa, assim, o reino, isso. Fazer alguma coisa, ler a Bíblia. O jovem e o adolescente não lê a Bíblia. Então, assim... O que é um devocional? Então, assim, eu acho que a questão do despertamento que você comentou também, precisa ter. Precisa ter, talvez, cara. André, Deus não queira que você faça faculdade. Pode ser. Talvez Deus não queira que você faça faculdade. Se livrou, ó. Não, zoeira. A condição social, a gente não foge da pauta que a gente comentou. A condição social é o quê? É você ser criado pelos pais até o ensino médio, 17 anos, com 18 entrar que hoje existe um padrãozinho. Com 20 anos você tem que estar ali seu plano de vida. Estágio, aí você entra, talvez entre 20 e 22 você entra numa multinacional. Com 25 aí você já carteira tá assinada, 26, está ganhando muito bem. Não, mas aí você tem que ser empresário. Tipo você, bem, assim. Não, coitado de mim. Mas assim, com os 30 você vai estar com uma estabilidade financeira, você vai ser um gerente. Talvez Deus não queira. Assim, é difícil falar isso porque eu penso assim que o jovem ele tem que buscar o estudo, ele tem que buscar ter uma condição social melhor, mas talvez Deus não queira isso para você. E entra a questão da disposição no sentido de se colocar à disposição de Deus, não do homem. E às vezes seus próprios sonhos, assim, é que a gente já vem meio que desde criança indo num caminho. Então você começa a sonhar coisas por um caminho. E de repente, assim, seus sonhos podem ser outros também. Pode ter a ver com a obra do Senhor. Sim. Até tipo, você não precisa sonhar ser rico. O filho do Fabiano, do pastor Fabiano. Eu esqueci o nome dele. Mas o filho do pastor Fabiano, ele posta direto que o filho dele tá com trabalho missionário. Eu acho isso lindo. Ele tem, se eu não me engano, novinho, 20 anos, 19 anos. Ele podia estar fazendo uma faculdade. Boa. Ele tá fazendo missões. Eu olhando aquilo, quando o Fabiano compartilha, o pastor Fabiano compartilha, eu olho aquilo e falo, cara, que sensacional. E ele se despertou, eu me lembro quando o pastor Fabiano comentou, que ele começou a se despertar com 16, 17 anos pregando na escola. Aí eu falei, olha que sensacional isso, cara. Como que Deus é. Ele podia estar na faculdade, podia estar... De repente estava até pensando em fazer alguma outra coisa. Mas ele se colocou à disposição
de ser usado por Deus e estar levando, ele estava, se eu não me engano, teve um tempo que ele estava em Xingu, alguma coisa assim, num lugar que assim, é quase que é difícil o acesso, né? Não tem internet, luz, enfim, no Brasil isso. Né? E aí ele foi levar a palavra de Deus para essas pessoas. Ou seja, ele está fazendo um trabalho digno, e um trabalho honroso, e um trabalho que, assim, ao meu ver, ele vai dar um fruto e é muito mais, não digo prazeroso, mas eu acredito que seja maior, na minha visão. É algo eterno. Do que, de repente, um cara que chegou a ser CEO de uma multinacional. Talvez, mas aí entendeu? entra a questão da convicção, né? Exatamente. Se a pessoa tem a convicção, não tem esse negócio da idade. Isso. Sabe? Às vezes várias pessoas chegaram a comentar comigo que, tipo, mas você podia ter ficado na Europa, você podia ter feito isso, mas existe a questão da convicção, daquilo que Deus te despertou para fazer e do que é o seu chamado, o que é o seu propósito. Então, acho que super concordo com você, mas eu daria um passo atrás e buscaria o meu propósito, né? O que Deus fez, o que Deus desenhou para mim. Porque eu sabendo o que Deus desenhou para mim, não importa se o mundo vai dizer que eu estou indo na contramão, que eu não estou fazendo a coisa certa. Eu tenho convicção e eu vou. Seja missões, seja ser um CEO, mas falar da palavra dele Pode ali. ser. Independente, entra muito na questão do propósito. Só um parênteses aqui, André. Eu falei que era visões, eu me corrigiu, mas é visões ali, ó. Me falaram ali que era visões. Jovens terão visões. Os velhos terão os velhos terão sonhos. Uhum. Porque o paradoxo é, como que o velho vai sonhar? Porque ele já tá velho. O velho, ele tem visão de conselho e tal. E como que o jovem vai ter visão que ele é novo? Exato. Você vê a troca. Exatamente. Então, você quanto vê que precisamos da maturidade de alguém. Mas fechando esse parênteses e voltando, isso eu não anulo, por exemplo, o cristão que ele vai ser um CEO, eu acredito que Deus vai usar ele na empresa. Com certeza. É que aí, ó, a gente pode... Esse é um tema até para um outro podcast. Trabalho e fé, entendeu? Trabalho e fé é bom isso daí. Um rascunho aí. Porque assim, às vezes a pessoa ouvindo e fala, então... Quer dizer que eu não posso fazer uma faculdade, eu não posso ter um bom emprego, eu não posso ganhar bem. Não, você pode. Detalhe, nós três somos formados. Tem um livro aí tá tudo do certo. Tim Keller. Estão fazendo a obra. Do Tim Keller, que acho que é Como Conciliar Fé e Trabalho. Esse livro é, assim, muito bom. E aí você... Fica a dica. Porque às vezes, assim, já teve épocas de, tô trabalhando lá e tal, e aí você começa a falar, nossa, fico aqui só trabalhando e tal, não sei o quê. Então, como que é plano de Deus o trabalho na nossa vida também? Então, dá um outro... podcast isso aqui. Sim, com certeza. Esse podcast dá um outro podcast. Acho que todos são assim com vocês, né? Sempre sobra alguma coisa pra falar. Quanto tempo estamos aí, produção? 1h20? Então vamos continua, mais continua, uns 10, segue. Minutos. Vamos. Ô, louco, sério? Quer falar isso aqui? Pode ir. Faz a pergunta, a gente já... Porque os jovens, melhor dizendo, abandonam a igreja. Vamos citar aquela pesquisa lá, a gente tem uma pesquisa aqui do InChurch. Tem o InChurch. Então, beleza. A produção tá pedindo pra gente continuar, então mas eles devem estar gostando aqui. Então, vamos... Mas tem uma pesquisa aqui que a gente levantou, Geisa, e o André trouxe essa pergunta, e ele trouxe esses dados também, que são 5 razões que levam os jovens cristãos a deixar a igreja. E aí teve numa oportunidade, eu comentei que, se eu não me falha a memória, de 10 cristãos que entram na faculdade, 7 ou 8 abandonam a igreja. E aí ele trouxe esses números aqui, ó. Pesquisa feita com jovens adultos de 23 a 30 anos que frequentaram a igreja regularmente por pelo menos um ano durante o ensino médio. Aí tem aqui, por exemplo, entrei na faculdade, o primeiro motivo, entrei na faculdade e parei de frequentar a igreja, 34%. Eu não tenho o número da quantidade de pessoas aqui, né, André? Eu acho que são em torno de 2.000 pessoas. 2.000 pessoas? Tá. 2.000 então, pessoas. 34% entrou na faculdade e parei de frequentar a igreja. Porque ela entrou na faculdade e ela parou de frequentar a igreja. 32%, os membros da igreja soavam muito hipócritas ou julgadores. Só um negócio, não dá 100% isso aqui, tá? Porque a pessoa podia escolher mais de um motivo. Entendi. Por isso que eu tava... Eu olhei aqui. Só ficar claro, né? 29% não me sentia conectado às pessoas da minha igreja. 25% discordam com o posicionamento, a gente até abordou isso aqui, né? Discordam com o posicionamento da igreja em questões políticas e ou sociais.
E 24% disse: minhas responsabilidades de trabalho me impediram de ir à igreja. Agora a gente vai fazer a pergunta assim, por quê? Você concorda com esses pontos? Você vê mais algum? O que você pensa em relação a isso? Por que os jovens acabam deixando a igreja? Sim, justifica muito esses 5 pontos, tem muitos outros, mas eu acho que todos convergem para o mesmo motivo, né? Acho que a gente tem que aí entender a causa de tudo isso daí. Por que eles fazem? Isso é uma desculpa, na verdade. Isso daí são quais foram as desculpas que eu saí da igreja. Não é, Quais desculpas eu usei pra sair da igreja? Ai, beleza, que bom que você saiu da igreja. Super justificável, só que não. Tudo converge para uma causa, que é a falta da convicção, da identidade, de você definir quais são os seus princípios e seus valores. Pergunta hoje para um adolescente, sei lá, um jovem, né? 20 anos. Quais são os seus princípios? Quais são os seus valores? Que jogar videogame. Entendeu? Tipo, eu gosto de assistir Naruto. Entendeu? Ficar no TikTok. TikTok. Nossa, Então, tipo assim, TikTok, eles não sabem o que são os valores, o que são os princípios. E aí, qualquer lugar que for, tipo, estourou a bolha da igreja. Eu acho que da faculdade é bastante, que eu cheguei a ver várias pessoas abandonando a fé, né? E é justamente por não ter essa convicção. Por mais que eu me arrependo no sentido de que eu queria ter a convicção que eu tenho hoje, com 18 anos, estando na faculdade. Mas isso todo mundo. Né? Normal. Não, se eu pudesse voltar, Normal, eu teria normal. corrigido várias coisas, né? Mas Exato. Mas faz parte, né? A gente tá aqui pra tentar falar pra essa geração aí. tentar, mimimi, porque... tentar tentar. o quanto valia a pena, né? Você ter essa É convicção. porque tem experiência que tem que passar. Né? Exato. Sim. Você amadurece. É. Mas é justamente você entrar na faculdade, igual sair dessa bolha, ir pra faculdade, mas manter a sua convicção. Por mais que eu não tinha, igual eu tava falando, a convicção tão assim, a ponto de falar e tal, eu sabia que era certa. Entra aquilo que a gente comentou do temor. Não adiantava. Eu sabia, sabe aquilo de... só tem dois caminhos, né? Importa que tem ali vários atalhos e tal, ou é vida ou é morte. Então eu sabia o que ia me levar pra morte e o que ia me levar pra vida. E eu também tenho que agradecer muito a Deus que eu não sou uma pessoa muito influenciável e não me atraía mesmo, sabe? Não é nem que, tipo, se alguém chegasse... eu entrei e saí da faculdade com Cristo e cristã e tudo porque eu orava, eu jejuava. Não, porque eu tinha essa convicção ou porque ninguém veio falar comigo. Não, todo dia tinha proposta pra mim, mas não me atraía. E justamente por conta dessa convicção. Hoje o que nós temos, antes mesmo dos nossos adolescentes e jovens irem para as faculdades, o coração deles já estão totalmente voltado para isso. Então, o que eles querem? Nossa, a liberdade. Vai para os Estados Unidos, freshman year, que é o primeiro ano deles, é a liberdade. E os pais financiam a liberdade deles. Então, eu vou morar na faculdade, eu vou viver, eu vou aprender tudo aquilo como se... então antes eu estava preso e agora eu vou ser livre? Essa é uma visão totalmente distorcida, totalmente errada. Que eu sou livre. Na verdade, a liberdade é igual muitas vezes falavam assim, Geisa, você não vai beber? Eu falei, mas eu não quero beber. Agora fala pra eles, para de beber, pra ver se eles param de beber. Então quem é livre? É eu que escolho se eu bebo ou não, ou a pessoa que tá ali não consegue parar de beber. Isso é um exemplo bobo. Sim. Mas de todas as outras coisas. Então, em vez talvez, se der, a gente pode até entrar nesses porquês, mas eu diria muito mais a causa. Isso é mimimi, porque eu saí da igreja. Eu sou um pouco mais radical, né? Falar, não vem com desculpinha, até tipo assim, eu faço porque... Por que ela faz e eu não posso fazer? Isso pra mim já cai todo o seu argumento, entendeu? Não, porque falta autenticidade. É muito pode e não pode também, Exato. Né? Então assim, você vai lá e não pode. Então, tipo assim, você não entendeu o motivo. Não. A essência. Eu penso assim, é interessante que eu concordo com a Geisa, com a questão de que eu também acredito que sejam desculpas. E também acredito que seja a falta de... Eu acho que essas coisas que eles apontam aqui, elas são importantes. Porque Sim. se você pegar desde o começo da nossa conversa, a gente já passou por diversos pontos aqui que eles estão citando. Então, tipo assim, tem a sua importância. Mas é o que... É que eu penso, André, por exemplo, tem essas aqui, por exemplo, a questão da hipocrisia das pessoas, né? Mas a questão primeiro, por que eu entrei na igreja? O primeiro ponto. E segundo, se eu abandonei a igreja,
Eu abandonei. É um outro podcast, um outro ponto de podcast. Mas eu não acredito em quem não congrega em igreja e seja um cristão. Não acredito nisso aí. Se você é um cristão, você entendeu? Você Desigrejar. Então você vai desigrejar. É um outro tema, outro debate, mas eu não acredito nisso aí. Essa igreja, essa Se você não teologia está dos envolvido, né, desigrejados, na pra mim igreja local. isso não existe. Já deixando fogo chutando o pau da barraca aqui. Para entrar no próximo, nesse raciocínio que eu quero passar. Que é o seguinte. O porquê que ela abandonou a Jesus, então? O que levou a abandonar a Jesus? E eu concordo com a questão de não ter entendido muito bem os porquês, o pode ou não pode, a razão deles, porque é o seguinte, eu passei pela faculdade, os meus amigos na escola, no ensino médio, desde o primeiro ano do ensino médio, eles iam numa balada que falava, eu esqueci o nome. Matinê. Matinê. Me entreguei. Não, nunca fui. E todo Mentira. sábado eles iam. Todo Não, sábado e Isso, domingo já eles era. iam. Eles iam e me chamavam. Eu falava, não vou, não gosto. Até porque eu... Tava na igreja, Varão. Tava Quem no me ensaio dos conhece- não, jovens. e quem me conhece sabe que eu odeio som alto. Nossa, nem me fale. Sabe disso, que eu odeio som alto. Tuts, Então, qualquer tuts, lugar tuts. Eu me falo, incomoda. gente, que Eu diversão não gosto da é bateria essa? na igreja. Nossa. Não, do lado... Vamos falar sobre esse assunto também. Me incomoda. Mas os meus pais, entra a questão também da criação, os meus pais, meu pai nunca, ele nunca chegou pra mim e falou, você não pode beber. Exato. Você não pode ir na balada. Ele nunca fez isso. Nunca. Meu pai sempre teve os limites. Por exemplo, em casa sempre teve horário, até hoje. Eu não sou casado ainda, morando na casa dos meus pais, eu não posso, por exemplo, madrugar jogando videogame, por exemplo. Uhum. Ele não deixa. Tem horário. Então, assim, mas ele nunca chegou e falou assim, você não pode beber, você não pode ir na balada, você não pode isso. Então, talvez, uma das razões, entra na questão do ensino, que a gente tem medo de ensinar as outras pessoas. A gente não traz um cenário todo, a gente quer trazer só um quadradinho aqui e acabou. E você tem que acreditar nisso aqui. Não, vamos explicar, vamos abrir os outros cenários e eu vou te dar as razões. Meu pai nunca chegou e falou, você não vai porque eu tô mandando. Não. Eu nunca tive vontade, na verdade. Mas na época da faculdade, pra mim era sem graça ir no barzinho. Tipo, Será que Deus tirou isso da gente, assim, quando era eu criança? preferia eu ficar também em não casa. tinha Eu falei assim, vontade de não, nada. então eu prefiro ficar em casa. Eu vou- amo ficar em casa. Eu acho que no nosso caso é porque a gente cresceu muito envolvido, talvez. Pode Então, ser, assim, pode ser. Mas às vezes os pais, eles... Nunca fez Mas sentido é que pra tem- mim, Mas também sabe? teve filhos que, né, cresceram na igreja e tal, mas era um desejo Então, mas pelo será que a mundo pessoa, eu não- então, será que a pessoa participava porque ela realmente Era gostava? obrigação, por exemplo, entra nisso, a do gente que não é- pode. Então, tipo assim, tá na minha casa, enquanto você tá na minha casa, você vai fazer. Exato. Isso, exatamente. No meu caso, por exemplo, era o contrário. Eu gostava de ir, então meu pai apoiava. Então, precisava levar pra não sei onde, não sei o que. O pessoal ia sair depois pra comer alguma coisa. Então, aqui, R$10. Não, teve então, situação tipo que eu já assim, vi, André. Era incentivado, na Exato. verdade. Não, Não era um teve- negócio, mas é você isso. tem que ir. Hoje é muito Não, isso. entendeu? mas Você teve precisa estar lá. Não, mas teve situações, você vê, que eu já presenciei de um jovem que a gente recebeu na igreja. Jovem, recebemos na igreja. Aí ele começou a sair com a gente, o pai proibiu ele de sair com a gente, porque a gente ia no cinema, por exemplo. Nossa. Aí Vocês eu vão no falei assim, cinema? desculpa, mas... Sério? Mas crente vai no cinema? Não Crente podia pode ir falar. no cinema? Mas assim... Ai, meu Deus. Entendeu? E, assim, O que eu tô fazendo aqui? Vocês vão Não, no e quem cinema? nos conhece sabe, né, André? A gente sabe o tipo de jovem que nós somos, a nossa turma. A gente, cara, desculpa, mas falar da nossa turma como comprometidos com a igreja, a gente está em tudo. A gente tem uma identidade bem definida como cristão. A gente tem direto, a gente sai, quando a gente vai comer um negócio, a gente tem debate de Bíblia, de pontos de vistas bíblicos, e um concorda e discorda. Então, esse é o cenário que esse jovem estava inserido. Só que também a gente joga bola. A gente também joga videogame. A gente sai pra brincar, pra rir, pra conversar, brincar já foi, né, André? a gente vai no cinema, a gente vê A gente estreia pode, de a filme. gente tem muito mais pode do que não pode. Esse é o Isso. problema. A gente vê estreias de pessoa não filmes, vê a isso. gente vê Netflix, a gente vê tudo isso. Mas também nós Existe estudamos... um filtro. E aí o pai desse jovem pegou, e esse jovem nunca mais voltou pra igreja. Parabéns Ele pro pai. proibiu, ele foi pro cinema uma vez com a gente, ou 2 vezes. Não sei se você lembra, Santa Cruz, André. Não sei se você sabe do que eu tô falando. Lembro. gente Eita, vai foi, entregar os irmãos. Aí, Não, não vamos, não. aí o pai proibiu ele de sair com a gente. Aí ele, resultado, saiu da igreja e nunca mais voltou. Não sei nem onde ele tá hoje.
É triste. Mas saiu da Isso. igreja. De certa forma, uma ignorância dos pais. Exatamente. Entendível, mas que tenha um reflexo, uma consequência meio Exatamente. forte. Então a falta, às vezes, no ato da Equilíbrio, né? criação, de você trazer. Porque assim, a identidade vai se formando conforme você vai ensinando, né? Porque quando o povo de Deus saiu do Egito, Deus falou o quê? Ó, vocês contam o que eu fiz para a próxima geração, para que eles continuem contando o que eu Geração fiz em e geração. para que eles saibam quem é Deus. Ou seja, Deus já estava falando ali, traduzindo, né? Falou assim, ó, vocês ensinem os seus filhos a terem identidade. Porque assim que você precisa ensinar seu filho a tomar decisão, cara. Falou tudo, né? Você não pode ficar sempre, seu filho vir, pai, o que eu faço? Pai, o que eu faço? Ele pode pedir conselho? Pode pedir conselho, conselho é bom. Pode. Mas assim, quem vai decidir no fim das contas as É coisas? você. Vai ter hora que vai ser você e Deus. Quantas decisões você toma no dia? Existe um estudo. É verdade. Que eu não sei quantas mil decisões você toma no dia. É verdade. Então, assim, tudo você precisa ensinar os jovens, adolescentes a tomar decisão, desde que são crianças, né? Então, e aí, quer continuar? Vamos continuar? Próximo ponto. Porque a gente não vai abordar muito os 5 motivos lá, porque a resposta foi na mosca, como é que fala? Assim, na veia, sei lá. Na veia. Foi na eu esqueci As igrejas, a gente já comentou um pouco sobre isso, mas as igrejas, elas precisam se adaptar para atrair ou manter os jovens. E como que é o conflito entre gerações? Eles existem, não existem? Como que você vê isso? Acho que a gente já pincelou algumas coisas. Sim. Mas eu não acho que as igrejas têm que atrair os jovens, né? Acho que o grande desafio não é ter eles ali, a massa. O desafio é manter eles na palavra. Uhum. Então, acho que hoje o que a gente vê são igrejas tentando atrair. Muitas vezes a gente também peca nisso, igual eu comentei, não vamos falar, não vamos corrigir pra pessoa estar aqui hoje. Pra manter, não né? É isso que eu aprendi, sentido. Não faz nenhum sentido pra mim, mas ok, é o sistema. Então, eu acho que as igrejas não deveriam atrair, mas sim ter espaços, igual a gente comentou antes, espaço para o jovem falar, saber o porquê que ele tá ali. Falta muita razão, gente. Eu lembro que eu sou uma pessoa muito curiosa e quando eu era mais nova, assim, ainda antes de ir pra faculdade, eu questionava muita coisa. O que hoje a galera não questiona. A galera só ou acha que é e pronto. Então, falta muito esse por que eu tô aqui? Pra que serve isso? Sabe? E quando o jovem não tem isso, e a própria igreja falha nessa questão de passar a identidade, até entra também a questão da capacitação da liderança, pra gente tentar criar essa identidade mais sólida, vira isso. Então, vamos fazer, não tenho nada contra, vamos pintar a igreja de preto. Então, vamos levar os jovens Ainda no bem cinema. que você não tem nada contra. A parede é que aqui não é igreja, pô. Aqui é estúdio. É verdade. Oh, pelo amor de Deus. Não confunde as coisas, não. Tá quebrando a gente. Não. Eu já congreguei numa igreja que tinha o púlpito preto, muito bonito, por sinal. Mas, assim, tipo, qual é a motivação que levou àquela atitude, entendeu? Eu também sou muito dessa questão da motivação. Então, como eu falei que eu era curiosa, eu buscava o porquê. Então, por que eu tinha que viver daquele jeito? Por que era errado tal coisa? Por que eu não podia fazer isso ou podia fazer aquilo, sabe? Acho que isso é uma coisa que os nossos jovens precisam buscar mais, buscar o conhecimento. Então, eles criam tudo isso. Eu vou pintar a igreja de preto, ou eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, para manter. Então, volta a questão da motivação. Qual é a minha motivação para aquela atitude? Se a motivação é só eu manter as massas, eu não acho correto. Agora, eu criar grupos que realmente eu estou preocupada com a alma do jovem, com a alma do adolescente, aí sim. E é uma coisa, assim, muito visível. Quando você está preocupado com o André. Eu quero o André aqui perto de mim porque ele é bom nisso, 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 então ele vai me ajudar nisso. Ou, não, o André realmente é uma pessoa, tem uma alma ali, eu quero ajudar ele espiritualmente, sabe? Tipo, isso que eu acho que às vezes as igrejas acabam pecando justamente por ter a motivação errada. Acho que é mais investir no cuidado no que fazer e tal. Porque às vezes você fica muito preocupado com o evento. Exato, e não sei o nem quê. falo dessas que às coisas vezes de a evento. gente... Mas é a questão... Mas é a questão de... Sabe qual é a motivação? Porque o fulano tá fazendo, eu vou fazer também. Gente, como eu oro e falo assim, Deus, me dá...
tipo assim, criatividade, autenticidade, porque nós precisamos ser autênticos. Meu, Sim. o autor da criatividade, eu acho que é o próprio Deus, Sim. sabe? Então eu não preciso fazer algo parecido com o mundo pra eu manter o meu pessoal aqui, sabe? Eu não preciso criar igual uma coisa... Foi meio aleatório, a gente criou a maratona lá na nossa igreja, né, com os adolescentes. Então a gente traz vários assuntos, às vezes pega coisa tipo, de super-herói, ou traz tabus pra gente discutir com eles. E eu não copiei de lugar nenhum, sabe? Uhum. Tipo, simplesmente foi de, Senhor, como que eu vou manter eles ali? E realmente, eles vieram pra aprender, sabe? Então não precisei, sei lá, é que agora eu tô vendo preto, então só vem preto na minha cabeça. Mas com assim, fumacinha. buscar no vizinho alguma coisa. Eu acho que o próprio Deus, ele te dá estratégia, Não sabe? preciso fazer um show dentro da igreja. Não preciso, cara, não preciso. Por exemplo, que nem aquelas igrejas que chamam aqueles cantores, pregador famoso, pra lotar a igreja. Mas isso não acontece na nossa igreja. Porque Mas a gente movimento, né? A gente vê isso aí, eu tô dizendo geral, né? Gente, quando eu falo igreja, a igreja geral. A igreja geral. Porque assim, a Assembleia de Deus Mistério do Ipiranga não é a igreja de Deus, não é a única igreja de Deus. Tem várias, né? Tem várias no Brasil e no mundo, outros nomes, enfim. Mas às vezes, né, a pessoa quer chamar, vou chamar o famoso para atrair a massa, o movimento. Mas... Só que aí, a pessoa que pensa assim, ela não pensa no que a gente vem discutindo. No trabalho vem sustentável, saudável, exatamente, né? no contínuo dela, na raiz daquela pessoa, de chegar e mostrar realmente o evangelho como ele é na sua profundidade. Eu quero só mostrar o superficial, eu quero mostrar só quando Jesus multiplicou os pães e peixes, mas eu não quero mostrar quando os discípulos estavam na tempestade e o barco estava quase afundando. Não quero mostrar isso. Eu quero mostrar quando Jesus apareceu. Mas o momento ali de aflição, de dor, de tristeza, ninguém quer mostrar. E o evangelho, ele é isso, né? Ele é isso. Porém, o diferencial do evangelho é a paz e a presença que o Espírito Santo, que só Deus nos dá. Então, até separei um versículo nesse sentido, que a gente está falando aqui da igreja se conformar, ou de tomar forma do mundo, ou de criar programações, né, para atrair essas pessoas. Que aí Paulo diz lá em Romanos 12, 1, ele fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, o que tem dentro do vaso, né, que somos nós, é muito mais precioso do que o exterior está oferecendo, do que o mundo tem dado para as pessoas, né? Então eu penso que a igreja tem um tesouro, tem uma ferramenta surreal, espiritual, rico, gigantesco, e que talvez nós, às vezes, não utilizamos essas ferramentas, ou essa herança que nós temos, no nosso trabalho no dia a dia. E aí, às vezes, a gente acaba... por que uma balada atrai mais jovens do que a igreja em si? Talvez a gente não tenha entendido muito bem. Só que se a gente entender e começar a colocar a nossa fé nesse sentido em prática, eu penso que os frutos eles aparecerão, né? Então, que é o que eu disse no começo, porque para mim a presença de Deus ela não tem ao que se comparar. Não tem como eu falar que algo é mais impactante ou que algo é melhor, é mais visível, é mais como que eu posso dizer, é mais impactante na vida de uma pessoa. Para mim isso é impossível. A pessoa que cria assim não entendeu o que é o evangelho. Então eu penso que a gente não precisa de ferramentas, principalmente mundanas, que eu acho sim que a gente deve aprender com os nossos irmãos, o que uma igreja está fazendo ali, que seja bom, seja bíblico e seja para a glória de Deus, sim, a gente pode copiar, a gente pode pedir, até porque somos irmãos, estamos aprendendo uns com os outros, né? Então, isso sim, mas agora copiar as modinhas mundanas, tudo aquilo que, em vez de glorificar o nome de Deus, desonra o nome de Deus, que às vezes a gente vê isso, e a gente coloca o homem no centro, não é mais Jesus o centro. O centro aqui é você entender que você é bom e que você pode. Você é o centro. Você é o centro, você é o centro de Deus. Então, você é muito bonzinho, você não merece estar passando por essa situação, que é um engano,
E se a gente tirar isso e trazer o evangelho com mulher, eu acredito que seria esse o caminho, né? Exato. Quer falar isso? Tá segurando, eu vejo, eu te conheço, tá segurando alguma coisa. Não, eu tinha coisas, mas acho que vamos seguir aqui pro final. É. Geisa, vi que você trouxe um livro, você trouxe coisas é desse verdade. livro, gostaria de citar alguma coisa, fazer uma recomendação sobre o que é, fala aí pra gente, pra quem tá ouvindo. Então, até foi baseado mais no primeiro ponto ali que a gente conversou, Aham. e tava a conversa boa que eu nem lembrei de mostrar o livro na hora. Mas um livro muito bom para a juventude hoje, e justamente essa questão de ter a convicção, é esse daqui, não sei se eu mostro, Não Tenho Fé Vamos. Suficiente Pode para Ser mostrar Ateu, daqui. Coloca que na é do Norman cara da câmera aí. Geisler. E assim, ele explica cientificamente por que a Bíblia é real. E Aham. quais são as motivações de crer na Bíblia. Ele é um filósofo, acho, muito estudioso e tudo. E ele, assim, professor de universidade, debate com bastante gente. Então, foi um livro que realmente eu queria ter lido na minha faculdade. Porque você consegue provar na Bíblia, tipo assim, provar na ciência que a Bíblia é real. Sabe, o porquê que nós queremos no cristianismo. Então fica a dica aí, e é um livro que você tem que estudar, porque é meio complexo, assim, bem complexo, por sinal. Mas ele explica mesmo cientificamente como que a Bíblia é real. Então fica a dica pro pessoal, claro, não tira jamais a autoridade da Bíblia. Sim, Eu sim. também separei alguns versículos, mas também recomendo aí, nesse discurso que a gente está tendo, nessa conversa, o livro de 1 Pedro, acho que ele fala muito, sabe? Tenham prontamente ali a resposta para justificar a esperança de vocês, justificar a fé de vocês para seja quem for perguntar para vocês. Ou então viva como pessoa santa e tenha um comportamento decente, que mesmo aqueles que te veem ou te falam mal, ou que seja, eles vão ver a diferença em você, sabe? Então ali tem uma enxurrada assim de recomendações, de conselhos, por isso que eu amo a Bíblia. Tipo, outra Fica a coisa dica, também, ó, fica a dica, hashtag. escola dominical. Eu ia Escola pedir pra ela fazer as considerações finais, mas ela já sugeriu tudo. Não, vamos nas hashtags. Escola Dominical. Participe da Escola Escola Dominical. Ativo na igreja local. E tem que amar a Bíblia, né? O que mais que a gente falou? eu li. Mas um crente que falar pra mim que não ama a Bíblia tem alguma coisa errada. Porque você lê e... Uau! Sabe? Tem Assim, até essa Bíblia aqui, ó. Que o adolescente, o jovem, às vezes, depende da versão, né? Ele cansa um pouco. Tem aqui, tá? A mensagem é essa? A mensagem. Essa versão aqui... Ela é uma história. É como se estivesse contando uma história. Essa versão aqui, eu nem peguei pra ler o texto que eu li nessa versão, porque ele é bem diferente. Então é bem interessante. Você que talvez tenha aí, às vezes começa a ler a versão, fala, nossa, não tô entendendo umas palavras aqui. A NVT também é muito boa. A NVT É é a essa minha. aqui, né? Uhum. E a mensagem. Pode Muito comprar e se divirta. E eu aprenda tenho um mais exemplo sobre muito... Eu falo que eu não posso ter vergonha, né? Mas às vezes fico com vergonha. Mas eu lembro quando eu li Isso Não Vem de Vós, é Dom de Deus. Gente, eu não sei explicar o que vinha na minha cabeça com Dom de Deus, mas tudo menos o que realmente é. E quando eu li na NVT, algum tempo atrás, tipo, Isso Não Vem de Vós, ou Isso Não É Vocês que Produzem, mas é um presente de Deus, um presente que você só recebe, fez um boom, assim, na minha cabeça, sabe? Então, tipo, às vezes é a leitura mesmo. Então, não tem desculpa pra juventude. A Bíblia é isso, é aquilo. Mas tá aí, NVT, mensagem, algumas tem até... minha prima vive mandando print das coisas, tipo, ou tirar foto da Bíblia dela, que é de adolescente ou é da mulher, alguma coisa assim, ela, nossa, olha isso, que às vezes é um comentário que o cara faz ali, né, que o autor faz. Você e, entende tipo, de uma outra você forma. Você entende totalmente diferente. E quando você lê de novo, você vai entender outra coisa. É. A Bíblia é maravilhosa. Top, gente. É isso, André. Maravilha, muito bom. A gente vai ter que chamar a Geisa de novo. Pois Isso é, porque o pois assunto é. foi legal, foi interessante, foi Pois é. gostoso. Aí, muito bom. Então, como sempre, vamos terminar com uma oração, né? E quem ora é... A convidada, convidada. lógico que é convidada, meus amigos. Aí, ó, e tem mais um, quarto hashtag, tem que saber orar. Aí, ó, tá vendo? Sabe orar. A gente vai ficando, a gente vai lembrando. A gente vai virar uma Depois lista. pede pro Lucas colocar nos comentários ou na descrição, né, do vídeo as hashtags. Beleza, vamos orar, Geisa? Ora aí Vamos. por nós, por quem tá ouvindo esse podcast. E Deus abençoe. Amém.
Então, Senhor, meu Deus, eu te agradeço por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor proporcionou para nós, essa conversa sadia, com certeza muito edificante. E eu te peço que abençoe cada pessoa que vai ouvir esse podcast, que alcance almas, que realmente possa despertar dentro do desejo de cada ouvinte a curiosidade, a vontade de te conhecer de uma forma mais íntima. Porque, Senhor, não existe nada nesse mundo que se compare ao nosso relacionamento contigo, como é bom viver contigo, viver experiências maravilhosas. Eu te agradeço de todo o meu coração por estar onde nós estamos hoje, por ter uma geração aí se levantando e despertando para realmente levantar a bandeira do evangelho e falar a verdade, não importa as consequências, não importa se nós vamos ser cancelados ou não, mas continue nos dando ousadia. Também peço não só pela equipe aqui, mas todo o Joad, nossos líderes, o irmão Pedro e toda a nossa liderança, que o Senhor continue capacitando, ajudando e que o teu reino cresça, avance e será, né, e é um privilégio muito grande que seja através de cada um que está aqui. Então eu te agradeço e em nome de Jesus peço que continue conosco. Amém. Amém. Bom, só fazer o nosso merchan, joad.oficial é o Instagram, Facebook joad.oficial, Spotify Joad ou Joadcast, YouTube. Compartilha, como é que é? Dá um like. Joad.oficial. Não é. É só procurar por Joad, dá um like, se inscreve, ativa o sininho, blá, 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 blá. Amanhã esse episódio estará no Spotify, então você pode ouvir só o áudio. Exatamente. Agradecer, Geisa. Eu que agradeço. Muito obrigado Obrigado, por estar aqui com a gente. Agradecer a Deus por essa oportunidade. Obrigado, César, por estar aqui comigo hoje. Tamo junto. Agradecer você que está assistindo, agradecer nossos líderes, agradecer o pastor Alcides, toda a liderança da nossa igreja. Amém. E agradecer o time técnico, o Lucas. Time técnico tá pedindo agradecimento. Agradecemos a equipe Lucas técnica. Medeiros. Enfim, o só Pedro, agradecer. Mateus, se você, a Fernandinha, a Marileide. Isso aí, galera, tá aqui também. em peso. Lucas mundo, Medeiros, gente. Matheus tá aqui tá também aí, ajudando nossa, hoje. Se você Lucas, quer conhecer falei do Lucas a gente... Medeiros, a gente agradece o Lucas. Se você quer conhecer a gente, entra lá na nossa rede social, tem o... Se quer ver esses bastidores, acompanha no Instagram nossos stories. Tem o nosso endereço, Avenida story, Doutor Ricardo Jafé. Você vai me encontrar lá, vai encontrar o César. Isso. Tem um pedido de oração, manda aí também no direct, em Tem qualquer sugestão? lugar. Tem sugestão, manda pra gente Tem também. crítica? Tem crítica, manda também. Crítica construtiva, né? Não vai destruir a gente, pelo amor de Deus. Então é isso, gente. Deus abençoe. Até a próxima quinta-feira. Tamo junto. É nóis.